Tibério, me dá uma palma. Thiago, palma. E aí, seja o que Deus quiser, o editor que se vire depois. Mais ou menos, pelo menos tem uma proximidade, assim, Sim. de tempo, né? É por ali. Eu vou indo pelo feeling, qualquer coisa eu vou, ajustando o time depois. Tem um que o pessoal fazia assim, um começa a contar e outro continua, sabe? Tipo assim, eu conto assim, 1, 2, 3, aí você 4, 5, porque aí ou então aí tu começa a contar junto comigo, sabe? Aí pode ser. Também funciona. Eu tentei fazer isso no começo, mas às vezes quando pegava muito delay, assim, na gravação, aí só me dava mais trabalho, aí esse esquema da palma, é o que tem funcionado pra mim. Você sabe quando as pessoas falam delay, eu sempre penso num jogador de futebol, sabe qual é? Maluco de um clube. O delay vai... Não tinha uns caras antigamente assim, com nome engraçado? Cara, pior que a hora que você falou faz muito sentido. Não faz, tipo assim, porra, não, delay entrou em campo. Esse cara, na minha cabeça, toda vez que alguém fala delay, mas só assim mesmo, a cabeça não pensa coisa cara, boa, não. Seria uma piada ótima em Ted Lasso, de entrar o delay. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Quem Sabe Mais. Sim, rapaz, este radio show tão querido de todo Oswaldo Lopes finalmente está de volta, e não só está de volta, como hoje com um convidado de peso. Ele que na sua bio no Instagram se descreve como podcaster, turista, leitor, colecionador e pai. Ele que está sempre no Podcrastinadores e na Caverna do Caruso. Senhoras e senhores, com vocês, Tibério Velasquez. Vai lá aí, Thiago. Beleza, cara? Eu não sabia que esse James veio da onde? Não tá sabendo? Cara, esse James é uma longa história, assim, de águas passadas. Nem dá tempo, então, pra botar aqui no episódio. Cara, eu até posso contar, mas assim, a gente vai ficar... O seu tempo é curto, né? Eu quero aproveitar que você tá aqui. Tá de boa. Mas esse apelido vem de antes do meu outro podcast, que era uma homenagem ao Podcrastinadores, o Postergadores. Que lindo isso. Muito bom, que legal. Muito obrigado. Imagina. Virou mexer, eu comento sobre essa história. Eu sempre lembro do fatídico e-mail que o GG me respondeu, dando aval pra eu usar o título Postergadores. Eu guardo com muito carinho. Ele não pediu pra gente, não. Eu vou ver com ele esse negócio aí, hein? Que bom que acabou já, então. Cara, é porque era uma época que tava tendo uma treta muito grande com uma galera que roubou o nome do podcast da outra. Tipo, um podcast roubou o nome do podcast do outro. E aí eu tava querendo fazer um podcast inspirado no Podcrastinadores. E aí o nome surgiu, Postergadores. É tipo os Vingadores do podcast, então são os Postergadores. Maneiro. Mas aí eu pensei, não, é melhor pedir aval pros caras, né? Ver se tá tudo certinho. O homenagem é bem-vindo, não acho besteira. Agora, você entende por que era Podcrastinadores? A gente nem começou a parada que estamos falando de outra coisa, nada a ver, exato, né? Exato, a gente é muito nessa linha aí também. Só ia postergando. Já desviou o assunto completamente. Sim, mas voltando aqui pra pauta de hoje, digressão aqui na Rádio Oslo também é bem comum. Cara, antes de mais nada, eu queria agradecer demais você ter aceitado o convite, tá nos agraciando com a sua presença aqui no estúdio da Rádio Oslo. Espero que você esteja bastante confortável. A gente já traz uma água. E também a gente espera que o episódio seja desafiador para um membro do Conselho Jedi, que as perguntas sejam difíceis o bastante, que você, no mínimo, coce o cucuruto e fale, caramba, essa aí é realmente difícil. Com certeza. Meu cérebro não está tão bom quanto já foi um dia. Depois que você tem filho e é privado de sono por um período aí da vida, acontece muito isso. Pode crer. Mas, antes da gente ir pro programa de fato, eu preciso antes, rapidinho aqui, coisa de 2 minutos, passar as regras pro pessoal de casa, porque afinal, temporada nova, formato com algumas ligeiras modificações, além do que faz bastante tempo que não sai episódio de Quem Sabe Mais por aqui, então é sempre bom relembrar o ouvinte e atualizá-lo das últimas informações assim que vamos às regras. E para a 4ª temporada do Quem Sabe Mais, quem escolhe o tema é mais uma vez o convidado. E ele pode tanto optar por algum assunto específico, como no caso de hoje, que é Star Wars, como também pelas perguntas de conhecimentos gerais. Sim, aquelas mesmo, baseadas em sorteio, mundo, cultura pop, esportes e lazer, ciências e tecnologia e mitologias. Quer dizer, essas foram as opções que eu dei pro Tibério quando eu convidei ele. Eu não sei se vão haver mais convidados e o que eles vão optar. Enfim, seja como for, talvez a 4ª
temporada do Quem Sabe Mais só conte com um convidado. Seja como for, essas foram as regras que eu estabeleci para essa quarta temporada. Como vocês bem lembram, serão feitas 15 perguntas divididas em 3 modalidades: fácil, médio e difícil, sendo que conforme a gente for aumentando a dificuldade, maior a pontuação. Cada pergunta possui 4 alternativas, sendo apenas uma delas a correta, o que melhor se aproxima da verdade. E mesmo que o convidado erre alguma pergunta, ele continuará no programa e responderá todas. Ou seja, erros não configuram em eliminação aqui. A cada 5 perguntas respondidas, aciona-se uma rodada bônus que possui uma dinâmica alternativa, que pode ser numeração, verdadeiro ou falso, perfil, bingo, qual é a sua música, enfim, o que não falta é a opção de rodada bônus. Inclusive, após realizada a rodada bônus, abre-se uma nova modalidade e uma nova dificuldade. E ao longo do programa, o convidado pode acionar a qualquer instante um dos auxílios, exceto, é claro, nas rodadas bônus. Os auxílios que ele conta para ajudar na resolução das questões são os seguintes: o pulo, que descarta a pergunta e aciona-se uma pergunta das perguntas extras, que não corresponde a nenhuma modalidade, então pode ser mais difícil ou mais fácil do que a que ele responderia. Além disso, ele também conta com cartas, que baseadas em sorteio podem excluir alternativas, tanto nenhuma alternativa como até 3 alternativas e portanto da resposta. E também, por último, a ajuda universitária, onde a gente recorre ao universitário via WhatsApp para auxiliar o convidado na resolução da questão. É isso, regras explicadas, podemos prosseguir com o programa de hoje. Entramos na primeira modalidade, de dificuldade fácil. Só lembrando que cada pergunta e rodada bônus nesta modalidade equivale a 10 pontos. Primeira pergunta: Tibério, em que ano estreou nos Estados Unidos o filme Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, na época apenas conhecido como Star Wars? Guerra nas Estrelas. O famigerado Guerra nas Estrelas. Alternativa A, 1976. Alternativa B, 1977. Alternativa C, 1978. Ou alternativa D, 1979. Nos Estados Unidos foi em 1977. Está certo disso? Sim, isso aí é até senha de caixa eletrônica. Brincadeira, né? Não, pessoal, se vocês pegarem meu cartão, mentira. A sua resposta está... Esse drama, toda vez eu vou sofrer muito isso aqui. Exata! Ah, sabia. Tinha quase certeza absoluta, 99. Né? Tipo, 99% de certeza. Certeza não é. Certeza devia ser binário, né? 0, 1. Esse drama te deixou algum momento em dúvida da sua resposta ou você sempre esteve convicto? A convicção, 100%. Não, 77 é um ano aí que todo fã de Star Wars, de Guerra nas Estrelas, lembra, né? Aqui no Brasil, eu não era vivo ainda, né? Eu nasci em 81, mas pude acompanhar depois na sessão da tarde e em reprise no cinema, mas sempre soube da data, assim, no Brasil, acho que chegou em, se eu não me engano, 78, né? Aqui, eu acho. Eu tava vendo, era 78. Por isso que eu deixei até no enunciado nos Estados Unidos, pra não ter essa confusão. Ah, sim, 78 aqui. Antigamente tinha isso, né, cara? A gente sofria muito pra chegar os filmes no Brasil, aqui cara, os filmes chegavam... Era uma loucura, bicho. Tipo, um ano depois você vai ver o bagulho que todo mundo já viu um ano antes. Tipo, e se você não visse no cinema, ainda bem que o mundo não era globalizado, né? Mas, assim, de internet, essas coisas, imagina. Agora, e ainda, quando você não via no cinema, tinha que esperar chegar em fita cassete, aí então era mais, sei lá, 6 meses, 1 ano. E aí, até chegar na televisão, era mais... Caramba, era doideira, né? Não tinha outra opção. Era isso ou era isso. Que bom que os tempos mudaram e às vezes, dependendo do filme, estreia aqui antes. Eu já vi filme da Marvel, tipo, a gente estrear aqui antes de outros lugares. Tipo, isso é muito incrível. A gente recebe convite pra ir em cabine, né? As produtoras de cinema, distribuidoras, eles convidam algumas pessoas, né? Pra poder ver o filme antes, pra poder opinar e tal. E a gente tem essa oportunidade algumas vezes. E a gente vê antes. Vê mesmo, né? Às vezes, normalmente é na mesma semana, mas, tipo, Flash, a cabine aqui no Rio foi
foi segunda-feira, se eu não me engano. Não pude ir porque eu não tô morando mais na capital, então pra mim fica difícil, mas, por exemplo, o pessoal tem a oportunidade de ver antes aí pra poder lançar as críticas no momento do lançamento do filme, pra poder não atrasar, né? Porque senão a pessoa até gravar, escrever, apesar de ter alguns embargos, né? Que você vê, aí às vezes assina embargo, só pode falar do filme a partir do dia tal, hora tal. Ou então, às vezes eles liberam que você pode falar do filme, mas só se gostou ou não gostou, não pode dar detalhes só a partir da dia tal, hora tal. Ou não, então eles liberam tudo mesmo, depende da situação aí específica. Eu sempre tive essa curiosidade de saber como que funcionava isso de cabine. Eu vejo vocês comentando direto lá no Podcrastinadores, que vocês foram em cabine e tal. E até tinha dúvida se realmente era uma cabine telefônica. Eu sempre imaginava vocês dentro de cabines, assim. Então, é porque antigamente, o nome cabine se deu porque antigamente era cabine mesmo. Vamos supor, a Fox. A Fox, ela, dentro do prédio deles, eles tinham uma sala de produção de cinema. E era restrita a meia dúzia de editores e produtores de conteúdo de revista, set, né? Lembra? Essas coisas. Então, eles chamavam de cabine. Hoje em dia, até mudou-se o nome para sessão de imprensa, porque, na verdade, é uma sala de cinema grande, às vezes até mais de uma, dependendo do filme. Às vezes lota, né? Apesar de não ser o ideal, porque eles entendem... Eles não lotam a sala, porque entendem que se a pessoa também vê o filme desconfortável e tal, pode influenciar na crítica sobre o filme, né? Então, eles sempre botam 50%, 70%, no máximo 70% da sala. Normalmente, os filmes não chegam aí. Só grandes, tipo que eles chamam de cabine evento, tipo grandes filmes da Marvel, DC, e aí sim, vai muita gente. Mas normalmente os filmes menores, às vezes vai meia dúzia, sei lá, 20, 30 jornalistas no máximo. Então, assim, você vê tranquilo e tal. E é isso, assim, alguns eles chamam de embargo, né? E outros não. Depende aí da situação e você não pode falar. Alguns você depois tem que enviar para a distribuidora o conteúdo que você gerou, para eles analisarem também, assim, e tal. Porque senão vira bagunça. As pessoas falam que são jornalistas, vão e não geram nenhum produto a respeito daquilo, né? Então, é uma forma deles... É legal. A ideia é boa. Pena não tá podendo ir com tanta frequência mais. Mas agora eu tô vendo um filme dublado aqui em Teresópolis, que é só pra filme dublado. Cara, tu vai no cinema, são 3 salas de filme dublado. Não tem filme mais legendado aqui, a pessoa daqui não lê, sei lá. Vê. É doido isso. É tipo Paris, é só dublado. Olha aí. Comparação horrível. Mas é isso. Pergunta de número 2. Em quantos filmes de Star Wars o vilão Darth Vader aparece completamente trajado e vivo? Alternativa A. Vivo. Importante frisar. Alternativa A, 3 filmes. Alternativa B, 4 filmes. Alternativa C, 5 filmes. Ou alternativa D, 6 filmes. Darth Vader aparece trajado de Darth Vader vivo. 5 filmes. Está certo disso? Episódio 3 no finalzinho, episódio 4, 5, 6 e Rogue One. Os novos ainda aparecem. É isso aí. 5. A sua resposta está... Tinha possibilidade de ser 5, né? Nas opções aí, né? Tinha, era a alternativa C. Então já tem chance. Fica tranquilo. Se você falar alguma resposta não tá na alternativa, eu vou falar, Tibério, calma, tá tarde, mas... A sua resposta está... Exata! Rapaz. Raciocínio completamente correto. Finalzinho do episódio 3, episódios 4, 5 e 6. E também no Rogue One, aquela famigerada. Famigerada não, porque é belíssima cena do corredor. Bela cena. Muito de arrepiar. O Vader que a gente queria ter visto lá nos filmes clássicos, né? Passando, sabe? A tecnologia da época não permitia, né? É engraçado que eu vi que tinham chamado até... Tinha um cara que era responsável pelas coreografias na trilogia clássica. E, tipo, eu fico pensando, o que passava na cabeça dele no episódio 4, aquela cena dele com o Obi-Wan, tipo... O que tava acontecendo Mas ali? sabe que é engraçado, né? Porque o George Lucas, ele sempre teve a ideia que o Jedi, ele tinha essa ideia do samurai, né? Que eram segurando o sabre com 2 mãos. Existia essa limitação, né? Você não vê uma luta de samurai acrobática, né? Era uma coisa assim. Até no episódio 5, quando ele foi tomar conta mais da parte de efeito visual, que tinha quase infartado ali no primeiro, e deixou a parte de direção, e aí teve luta de sabre com a mão só, ele quase surtou, porque aquilo pra ele não era Star Wars, não era o sabre de luz. O sabre de luz era uma arma pesada, né? Ele sempre falava isso. Então faz sentido, depois que deu essa adaptada aí. Mas no episódio 3 podia ter o Vader passando um sabre de um Jedi aí, né? Assim, fazendo isso, em vez de passar sabre em criança, né, cara? Ia fazer muito mais
faz sentido. E a gente foi ter isso só no Rogue One. Uma pena. Mas tudo bem, é assim mesmo. Mas já no 5 é engraçado que falam que o Lucas literalmente deu piti nos bastidores e tal, né? Que os caras estavam lutando. Mas já no 5 parece que a luta é muito mais bem lutada, assim, sabe? Tipo de coreografia. A direção de arte do 5 era excelente, excelente, né? O Lucas, ele não era diretor, né, cara? Vamos combinar, ele não é bom diretor. A gente gosta de Star Wars e tal, mas ele não é bom. Ele é bom marqueteiro, é bom idealizador tal, mas ele não é diretor. Ele, quando ele deixa na mão de outras pessoas, você tem um produto melhor. Tanto que o 5 sempre é considerado por muito, ou era, pelo menos, como o melhor filme e tal. Hoje a gente até tem muita gente que só viu os novos, então começou pelos novos, então tem esse amor aí pelos filmes mais recentes, mas o pessoal que gostava muito da clássica sempre escolheu o 5 por causa disso, né? Pra tu ver o que tem menos influência do Lucas na direção. Já que a gente tá falando de coreografia, eu queria saber uma opinião pessoal tua. Você falou que no 4, 5 e 6 ele é muito parado, as lutas. Os episódios 1, 2 e 3 vão meio que na contramão, tipo, é muita loucura as lutas, eles fazem muitas acrobacias e tal. O que você acha disso? Eu acho maneiro, eu gosto, cara, assim, tanto que uma das coisas que fez, assim, eu não sou tão averso aos filmes prequels como muita gente, assim, eu não gosto de muita coisa também, te zoa, mas, assim, o Darth Maul, ele conquistou muita gente por causa dessa acrobacia, né, quando eles trouxeram lá o Ray Parker, né, que ele pra fazer o Darth Maul, e o cara que é um lutador e tal, então, assim, ele deu uma revitalizada no Jedi que você via como, porque, assim, o que você tinha nos filmes clássicos? Um moleque de 20 anos que nunca tinha pego no sabre da vida, um cara que era 90% robô, lento, e um senhor de idade que tava prestes a falecer. Era isso que era Jedi pra gente. Então, quando você pega a prequel e você bota o Jedi no auge, sabe? A galera que treina todo dia pra lutar e tal, e tá lutando, e você tem... Aí sim, cara, aí você tem... Você pode usar até isso como desculpa falar por que antigamente nos filmes antigos era assim e nos filmes novos estão assim. Por quê? Porque agora você tem a galera no auge, tem o Jedi no auge, né? Eles sabem lutar, eles sabem usar a força pra isso, até o próprio Yoda, né? Tem luta dele mostrando tal, coisa que você não via porque ele também tava definhando. Então, assim, isso é legal. Eu acho que e empolga, cara. Se for amar público novo, se você pega uma molecada hoje pra ver filme de Star Wars, os clássicos, acha filme lento, parado e tal. Então, tem que evoluir mesmo e isso eu acho legal. Eu curto. Eu parto da mesma opinião. Inclusive, eu vi, moleque, né? Da minha época, os filmes 1, 2 e 3, né? Eu fui lá ver pra 2000. Eu não entendia nada de trama, nada de política, nada disso, que tem bastante foco também nos episódios 1, 2 e 3. O que eu via era a luta de sabre de luz. E isso que era foda, sabe? Sempre curti muito essa parte. Depois que eu fui começar a gostar de outros detalhes e tal também. Eu não ia pegar o pequeno Thiago lá se não tivesse tantas lutas, né? Isso. Sim. Eu só ia me contentar com a corrida de pods. Também. Cara, aquele filme, o episódio 1 foi feito pra isso, pra poder pegar a galera. O objetivo era esse. Ele não faz sentido nenhum. Assim, se você vai ver, ele não faz sentido nenhum a trama dele, tá ligado? Ele vai pra uma coisa... Ele distancia de tudo que tá acontecendo na galáxia pra mostrar uma corrida de pods de um moleque, tipo... Mas ao mesmo tempo muito massa, sabe? Você vê um Velozes e Furiosos em Star Wars. Muito foda. Muito bom, muito bom. Pergunta de número 3. Qual o número da ordem usada para ativar o chip dos Clone Troopers em episódio 3, A Vingança do Sith? Alternativa A, ordem 66. Alternativa B, ordem 42. Alternativa C, ordem 132. Ou alternativa D, ordem 666. O famoso 666. A resposta certa é a A66, mas seria mais legal se fosse 666. Apesar de que a galera já botou tanta cara do Darth Maul como demônio que aí sim iam ganhar o objetivo. E é do próprio Imperador, né? O Imperador também é todo maquiavélico, assim. Então, eu já vi duas coisas, assim. Já vi tanto o pessoal sacaneando a foto do Obi-Wan e botando como se fosse Jesus Cristo, quanto o Darth Maul como se fosse demônio. Então, assim, George Lucas, ele no episódio 1, ele tentou até criar um tal de midi-chlorians aí, que depois ele meio que tentou esquecer pra poder tirar um pouco da parte religiosa de Star Wars e tal, mas não adianta, cara. Tem que ter fé. Sim, e bom, né, essa aqui não vai ter suspense, tá certa, é isso mesmo. Eu gosto muito que eles exploram mais a fundo no Clone Wars essa questão da Ordem 66, explica como que isso funcionou, né, a instalação dos chips. Você tá vendo a série, ouviu, né, o Bad Batch? Que a série, eles também falam bem disso, porque os defeituosos, né, esses grupos aí, né, que foi separado, eles tinham essa diferença de não ter esse chip, e isso fez com que eles não sofressem
Ordem 66, né? Ou pelo menos conseguir reagir um pouco, né? Tem até mostra que um lá deles cai um pouco pro lado do Império e tal, mas fica bem legal essa questão dos clones, você vê o clones como pessoas individuais, não como objetos para máquina de guerra e tal, né? Como os droids são, né? Os droids são feitos para aquilo, e os clones é legal que eles têm um senso muito de irmandade, né? De se reconhecer enquanto um grupo ali, né? Um coletivo, mas ao mesmo tempo tem essa questão da individualidade que eu acho que ganha muito na série, assim, sabe? Se acompanhar essa vida desse soldado raso que tá ali na linha de frente. Eu gosto de verdade muito, assim, da série. Você vai vendo isso se evoluir, cara, isso é muito interessante, Star Wars, assim, e é por isso que foi até bom, cara. O pessoal não gosta muito quando o George Lucas vendeu pra Disney, mas dá uma renovada também nas ideias, é interessante. E você vê lá no episódio 2, quando ele criou a ideia dos clones, todo mundo branquinho, não sei o que, tal, lá, aquelas armaduras tinindo. Com o tempo, se você vê Clone Wars e vê as evoluções que tiveram em cima disso, você vê que começa a ter pintura nas armaduras, começa a ter pintura nas naves, ou seja, eles estão tendo ideias artísticas que a princípio um clone programado não teria, né? Ou seja, os ARC Troopers mesmo, que tem uma certa evolução, né, a ponto de poder pensar por si só e definir estratégias, coisas que os troopers mais baixos, né, talvez não tivessem, e você começa a ver que eles começam a se tatuar, ou seja, buscar individualidade, coisas que, né, originalmente não se tinha. Então isso foi evoluindo até os Bad Batch, que são completamente diferentes, eles se acham fora da sociedade e tal, mas tem lá as missões dele e tal. Isso é bem legal, essa evolução dos clones, assim. E, obviamente, gera milhares de bonequinhos diferentes, porque se fosse todos iguais, você compraria só um, e agora você tem que comprar 15, 20, 30, 40. Sim, você tem que ter o Capitão Rex, o Code, o Bly, Echo, etc. Toda a patotinha aí. Não, é isso aí que você falou, é muito verdade. Eu vi quando era moleque, né, que nem eu te falei, e aí eu dei um tempo, eu comecei a jogar Lego, e aí no Lego tinha o Capitão Rex, tinha acho que é Capitão Code também, não lembro qual que é a patente do Code, mas enfim, eles estavam lá e tal, e falava, caramba, esses personagens são fodas, né, eles têm essas armaduras diferentes, etc, que identifica. E aí eu fui rever os filmes, e eu acho que nem aparece o Rex nos filmes, assim, eu não sei. Não aparece. E ele tá muito presente no Clone Wars, e é aquilo, tipo, cada um tem a questão das pinturas, de barbas diferentes, corte de cabelo, justamente nessa ideia da individualidade e tal, e ao mesmo tempo pertencer àquele coletivo, daqueles grupos, das unidades e tal. E aí eu fiquei muito impressionado, que nos filmes mesmo é muito pouco, assim, você vai ter os clones no finalzinho do 2 e no comecinho do 3, e acabou, tá ligado? Não tem mais nada depois, assim. A gente, pelo menos eu sou velhaco lá, mais um pouco, né? Um pouquinho só, mas a gente, durante muito tempo, não teve Star Wars, né? A gente fez, depois de 82, né? Fica muito tempo sem ter Star Wars, até mais ou menos 97, quando se voltou a se falar aí de Special Edition e tal. E, assim, a gente vivia era o universo expandido, era quadrinhos, era essas coisas que expandiam esse universo, que é o que hoje a gente tem nas séries, tem... Isso a gente chamava de universo expandido, né? O que não era filme era universo expandido. Então a gente tinha que ficar correndo atrás de material. Pô, eu tenho até hoje, acho que todos os quadrinhos saíram de Star Wars na época, assim, fora da Marvel, né? Que era da Dark Horse. Então, que a gente tinha de Star Wars pra completar esse buraco que a gente tinha aí desse universo que a gente gostava tanto e tal. Então, é muito legal essa expansão, né? Os filmes, eles às vezes, por exemplo, tomara que eu não esteja estragando alguma pergunta sua, mas a gente tinha um quadrinho de Star Wars que foi da Dark Horse, que era o Kinlan Vos, que era um Jedi que eles pegaram um frame do episódio 1, lá em Tatooine, né? Aí tinha um cara sentado, que cabelo meio dread, assim, com uma faixa amarela no rosto, e eles falaram, cara, isso aqui, vamos falar que esse cara era um Jedi que estava escondido uma missão aqui ao mesmo tempo? Vamos. E aí, o personagem principal dos quadrinhos da Dark Horse era esse cara que, por acaso, eles pegaram de um frame do filme, ou se foi do filme, ou então, de repente, alguém viu passando nos estúdios lá na época e falou, e aí, cara, tu tá falando o quê? Ah, não, eu sou figurante aqui, lá de Tatooine. Porra, deixa eu tirar uma foto tua aqui, que tu vou usar teu personagem pra ser o personagem principal dos quadrinhos, sabe? Então, o universo expandido é sempre legal, cara. O pessoal que gosta, assim, isso vale pra tudo, vale pra Harry Potter, vale pra Senhor dos Anéis, vale, assim, você se aprofundar nos universos aí, que é interessante. Fica a dica. Hashtag. Pergunta de número 4. Qual a raça do personagem Chewbacca? Alternativa A, Ewok. Alternativa B, Mon Calamari. Alternativa C, Gungan. Ou alternativa D, Wookiee? O Chewbacca é um Wookiee. Está certo disso? Sim, estou certo. Essa aqui ficou tão óbvia que eu não vou fazer drama. Tá certa. Essa foi fácil. Essa é até meio batida, assim, né? Tipo, acho que é um consenso de que o Chewbacca é um Wookiee.
Então, cara, mas assim, esse tipo de pergunta é interessante. Vamos falar de Mestre Expandido de novo, porque antigamente, cara, as pessoas não sabiam esse tipo de coisa, esse tipo de informação. Hoje em dia a gente tem muito, mas quando a gente foi mais antigo, a gente sabia dessas informações, mas tipo assim, se você usasse uma senha de internet Skywalker, ninguém sabia o que era. Tipo assim, Anakin. Até o episódio 1/99, não tinha. Anakin era... Ninguém sabia que o nome do Darth Vader era Anakin. Poucos fãs sabiam dessa informação. Então tu botava a senha lá, Anakin 77 e acabou. Ninguém descobria. Hoje em dia é óbvio, porque todo mundo sabe quem é o Anakin Skywalker e tal. A questão de ser Wookiee, planetas natais, dos personagens, isso aí você... Muito difundido, muitos livros. Antigamente você tinha que achar livro lá dos Estados Unidos em inglês, não tinha tradução nenhuma. Então assim, alguém tinha que trazer pra você, chegava rasgado. Então assim, são essas informações, a gente hoje em dia, você fala, é fácil. Cara, 10 anos não, né? Mas há 24 anos atrás, ninguém sabia responder isso, assim, só nichão do Conselho Jedi, sei lá, alguma coisa assim que talvez o pessoal conseguisse responder, mas agora eu lembro, hoje em dia eu sei que é o Wookiee. A gente não tinha nem planeta natal antigamente, nem sabia. Talvez se apareceu no Holiday Special, falou uma vez, eu nem lembrava. Foi descobrir no episódio 3, né, que tem uma guerra lá, tal, do planeta natal dos Wookiees. E curiosidade, o episódio 6 era pra ser com Wookiees, né, só que não tinha dinheiro, aí diminuíram o traje e virou Ewoks. Caraca, esse eu não sabia. Você tava falando, realmente faz sentido. Tipo, hoje tá muito mais difundidas as informações e tal. Eu lembro de moleque, tá com uns amigos meus, mas tipo, um moleque assim, 10 anos. Então já faz 17 anos atrás aí que isso aconteceu. De tá trocando ideia com um amigo e falar, cara, sabia que tem um personagem de Star Wars chamado Luke? Eu falei, quê? Como assim? Porque a gente conhecia os episódios 1, 2 e 3. A gente não teve acesso aos episódios 4, 5 e 6. Então foi meio que caminho reverso, assim. E ele descobriu porque ele tava jogando, acho que algum Battlefront, alguma coisa assim, que tava o Luke lá. Ele foi falar pro amigo dele e o cara falou, não, você tá de caô, você tá de zoeira, como assim? Porque o nome dele era Lucas. E ele achou que o cara tava se colocando no universo, entendeu? Então ele inventou um nome, Luke. Ele nem sabia que ele era o criador de universo, na verdade. Então, exato. O Lucas. Realmente, é muito louco isso. Pensar numa época que a gente sabia quem era Luke Skywalker, sabe? Não, isso é muita coisa. Mas tinha isso, o Lucas queria fazer o episódio 3, mas ele sempre teve esse negócio de cortar custo, né? Principalmente no 3, no 6, no terceiro filme lançado. O que ele conseguiu fazer foi contratar addons e colocar a roupa lá do Ewok. E assim, mas a ideia principal era que o Endor ali fosse com Wookiees, né? Que faria mais sentido, né? Enfrentar um exército tal, desinfantilizaria um pouco mais o filme, mas agora a gente tem que conviver com o Ewoks derrotando o Império. É muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que atrai pro público jovem da criançada, eles são carnívoros. Eles iam comer a galera, né? Gastronomicamente falando. A gente tem que fazer eles ficarem mais perigosos do que são, né? Senão ficam ossinhos carinhosos, né? Sim, total. Pergunta de número 5. Em quantos parsecs Han Solo se gaba de ter realizado o percurso de Kessel com a nave Millennium Falcon? Alternativa A, 10 parsecs. Alternativa B, 12 parsecs. Alternativa C, 15 parsecs. Ou alternativa D, 9 parsecs? 12. Está certo disso? Eu acho que eu tô... Mas a verdade, você ter botado 9 no final, isso sempre quer dizer alguma coisa. Por que não é 9, né? O primeiro será mais baixo. Mas eu acho que 12 é a resposta certa por causa do... Porque eu tô na cabeça, minha cabeça aqui tá no inglês o 12 parsecs. Então acho que é isso. Não vou fazer drama. Tá certo, é isso mesmo. O 9 tá no final. Era pra ter ido no começo, só que aí na hora de fazer no Word aqui, que é onde tá a pauta, ele ficou por último. Quase me confundiu. Só foi por acaso, assim mesmo, que de repente voltou pro 9. Era pra ter sido no começo. Quase me confundiu. Eu falei, por que o 9 tá no final? Será que é isso? Eu tô confundindo. Droga, eu deveria ter feito mais alternativas assim. Mas me explica, Tibério, que brisa é essa de parsec? Que raio de medida é essa dentro do universo Star Wars? Cara, então... tem ele sabe, né? O que acontece? Quando ele se gabava de ter feito a Kessel Run em 12 parsecs, você pensa, então, é uma medida de tempo, né? Se você fez uma corrida, uma viagem num tempo menor, se gaba em fazer em 12 parsecs, quer dizer que ele fez em menos tempo. Só que depois, parsecs virou medida de distância. E aí, foi assim, então não faz sentido. Como é que depois, né, foi usado em outros lugares como medida de distância? Então tem uma coisa errada. E aí, no filme do Han Solo, eles meio que tentaram corrigir essa ideia, porque ele faz a Kessel Run por um atalho de um lugar que ninguém poderia passar, né? Um lugar muito perigoso, né? Lá e tal, com risco de ser pego e tal. E aí, na verdade, o que eles tentam corrigem isso, falando que ele fez a Kessel Run numa distância menor do que deveria se fazer. Porque você imagina que uma distância do ponto
ponto A ao ponto B, ele não é uma linha reta, ele é uma linha sinuosa. Então, na verdade, uma linha sinuosa, ela tem uma distância maior, né? Porque uma linha reta de 5 metros, se você faz em zigue-zague, de repente você percorre 7 metros. Só que ele fez essa linha, uma parte em zigue-zague e uma parte reta. Então, uma distância de 7 metros, ele fez que seria 7 metros, 5 metros de ponto A ao ponto B, que normalmente as pessoas fazem em 8 metros ou 7, né? Porque tem que fazer em zigue-zague, porque fazer em linha reta é muito difícil. Ele fez em uma linha quase reta. Então, ele conseguiu fazer um caminho mais rápido, né? Ou mais reto, né? Cortando o caminho. E aí eles me corrigiram isso no Han Solo. Mas isso foi um erro, obviamente, do George Lucas na época, de usar medidas de distância para me falar de tempo, e depois eles tentaram corrigir no filme, né? Pode crer. Agora finalmente fez sentido, porque eu assisti o filme do Han Solo, falei, pô, legal, luzes, bacana e tal, mas não tinha entendido nada disso. Mas é isso, é tipo, não sei qual seria a distância. Acho que a Castle Run, por ter um lugar muito... Tinha nuvens de gás, de não sei o que destruía não sei o que lá, e tinha monstro, não lembro agora, cara, eu viajo aqui. Mas finge que é isso, e aí você não podia passar por lá, você tinha que fazer uma, tipo, rota de avião. O avião não vai reto, né, ele faz uma rota. Então, às vezes, você mediu, né, você daqui até a padaria da esquina, você faria uma linha reta, daria 2 metros, mas às vezes você mora numa rua e mora na outra quadra, você tem que dar a volta. E quando você faz essa volta, na verdade, a distância da padaria não é uma linha reta à padaria, né, é passando pelas ruas. E aí, isso faz o caminho ser maior. O que ele fez foi realmente cortar o caminho. E aí, pessoal, entendi. Então, na verdade, então o se gabar é o seguinte, eu fiz por um caminho mais rápido, porque eu sou foda, porque se você fizer, você vai morrer, o personagem vai explodir e tal. Pode crer. 5 perguntas respondidas, a gente vai pra sua primeira rodada bônus. Pra essa primeira rodada bônus, a gente separou a seguinte rodada. É muito redundante ficar falando rodada, mas, enfim, é entrevista. A bônus vale muitos pontos? Ela corresponde à modalidade dela. No caso, no fácil, 10. E aqui, a entrevista vão ser perguntas direcionadas pra você, como uma entrevista, eu faço perguntas, você responde. Se você for sincero ou que a sua resposta esteja de tal maneira coesa e coerente, você garante 10 pontos. Mas se eu mentir e for coeso? Aí tá valendo. Se eu conseguir fazer você acreditar em mim. Isso, fala com convicção que tá tudo certo. Então tá bom. Mas na verdade são perguntas pessoais aqui, só pra saber um pouco mais de ti, pro ouvinte que eventualmente não te conheça, ter um pouco mais de contato aí com o Tibério. Vão ser 4 perguntas. A primeira delas tem 2 ou 3 perguntas dentro. É meio roubando aqui, mas enfim. Mas pede tipo o número de cartão de crédito, essas coisas? Não, a gente não aplica golpes. A gente não é o urubu do Pix aqui, não. Pode ficar tranquilo. Mas eu posso dar meu Pix, se alguém quiser depositar, tá de boa. Fique à vontade. A gente põe... Não, tô brincando. Não, mas eu posso fazer um jabá, que na verdade lá no Podcastinadores a gente tá no Apoia-se, né? Apoia-se/Podcastinadores, se você quiser apoiar nosso projeto. Por causa dessas pessoas que o projeto tá no ar até hoje, né? Porque senão a gente já teria acabado com ele, porque... Cadeira. A gente precisa ir porque a gente tem custo de servidor, essas coisas e tal. Então ajuda, e tem recompensas que o pessoal pode participar de grupos de Telegram com a gente e tal. Então fica aí, anotado. Apoia-se/Podcastinadores. Fica a dica, importantíssimo. Muito pontual, gostei, assim, pá, do nada, jabá, toma, é isso. Já, toma, jabá. Mas importante, realmente, a gente vai apoiar o Podcastinadores. Vamos então para a primeira pergunta. Quando e como foi o seu primeiro contato com Star Wars? Que elementos e ou quais circunstâncias te levaram a se tornar fã da saga? Cara, mas essa é difícil, porque não me lembro, tem muito tempo, mas certeza que foi a Sessão da Tarde, algum evento desses da Globo aí que passava, né, em reprises em loop esses filmes. E aí, assim, ficção científica é sempre interessante, né? Quem é moleque que nunca pensou, né, em ficção científica? O mais legal de Star Wars é que ele é ficção científica com fantasia. Na verdade, ele é mais fantasia do que ficção científica, né? Se você pensar a fundo, mesmo de ficção, quase nada tem. O Star Wars é galgado na fantasia, sabe, de luz e Jedi, força e tal. E sim, você se vê representado num jovem Luke, tem que quer desbravar a galáxia e tal. Isso é muito legal, cara. Acho que toda criança, assim, nessa época, que teve a oportunidade de ver Star Wars ou ver qualquer desses filmes, né? Porque a gente tinha como anteriormente Star Trek, que era muita ficção científica, talvez para um público um pouco mais adulto. Não, Star Wars não. Star Wars ele sempre foi mais voltado para um público mais novo e tal. Se você vê até a própria faixa etária dos filmes, pelo menos os primeiros, né? Então, cara, assim, acho que foi isso. Eu comecei vendo Sessão da Tarde, depois a gente teve a oportunidade de ver reprise aí no cinema. Antigamente se passava reprise de filme, tipo Blade Runner, pude ver no cinema depois, muito depois de velho. Então, assim, hoje em dia não tem, nem cabe mais, né? Tem tanto filme que as salas ficam só passando de novidades. Mais em circuitos alternativos, assim, não. Cinemas que são mais voltados pra isso. A gente mesmo, como Conselho Jedi, já fizemos sessões de cinema pra poder passar os filmes Star Wars, dar essa oportunidade ao pessoal. Na época do lançamento do DVD, um dos DVDs era a versão original ainda, era 4x3 tal, Leatherbox, né? E a gente pôde passar também, o pessoal ver a versão original no cinema ainda. Então, assim, tivemos essa oportunidade, assim, mas na época foi mesmo na televisão, não teve jeito. E aí só
fui ver Star Wars no cinema depois, em 97 no Special Edition, mais ou menos, né, também. E aí depois os filmes 1, 2, 3, e aí em diante foi só alegria. Já tinha idade pra poder comprar minha pipoca e meu ingresso. Cara, e assistir, às vezes passava Star Wars, pra tu ver criança, né, não tinha oportunidade de ver quando... Hoje o pessoal não sabe o que é isso não, mas você quer ver uma coisa, você chega lá e vê. A gente não, a gente tinha que ver o que tava passando. E às vezes anunciava que ia passar Star Wars no Corujão, bicho. Corujão, pra quem não sabe, era depois que acabava a última coisa da Globo, passava, o último programa de interesse dela, elas jogavam os 2 filmes antes de derrubar o sinal e começar no dia seguinte de manhã. Amigos, crianças, a televisão saía do ar. Era igual a internet quando não tá desligado o cabo. Acontecia isso com a televisão. Você não tinha o que ver, né? Não tinha opção. Às vezes ficava de madrugada vendo Star Wars assim, tipo, doido pra mãe não acordar e dar um esporro, tá acordado até aquela hora que tinha colégio no dia seguinte pra ver o filme. Passava de noite assim. E depois que acabava o filme, às vezes passava Corujão 1, Corujão 2, e aí saía do ar a televisão até o dia seguinte. Era o que eles faziam pra complementar a grade aí de madrugada. Então não era importante a gente ver o filme, era o que a gente via. Pode crer. Agora você... Bom, tem a biblioteca do Paulo Coelho, que você baixa tudo que você quiser. Ou o Disney Plus, que é bem completo, tá praticamente tudo lá, né? Até tem umas animações muito alternativas lá. Na década de... Final de 70, 80, o Wookiee que acredita, que é, tipo, a primeira aparição do Boba Fett e tal. Os desenhos da época, né? Droids e Wookiees, os 2 desenhos que tinham de Star Wars. Cara, mas esse eu nunca curti, não. Por acaso, eu não sei se eu tinha oportunidade de ver na época e tal. Aí quando eu fui ver, já tava mais velho e achei muito infantil. Mas eu vi Caravana da Coragem, por exemplo. Que aí já era... Esse eu não tenho coragem de ver. Eu vi vocês comentando no Podcastinadores, mas eu não tenho coragem de chegar perto, porque parece ser muito ruim. Cara, não é que é muito ruim, ele é muito infantil. Eles pegaram Endor e botaram assim, que se 2 crianças caíssem aqui em Endor. E aí eles contaram a história de 2 crianças que caíram em Endor. E tem até um filme chamado Endor e Caravana da Coragem, que são os 2 filmes que se passam assim, nesse universo de Star Wars, mas não tem nada fora os Ewoks, sabe? São crianças Ewoks na floresta. É isso, assim, realmente não... A não ser que você tenha um filho pequeno pra botar ele pra ver alguma coisa assim, achar que ele vai se divertir, mas eu nem sei de qualidade de cada época, né, assim, nem sei o que hoje em dia a gente aproveitaria ainda, porque tem essa evolução, né, então... E eles estão fazendo programação infantil também dentro de Star Wars, né, tem várias curtas de Lego, tem agora a Academia do Pequeno Jedi, um negócio assim. Tô tentando convencer meu filho de 4 anos a ver, ele não quer ver de jeito nenhum, ele prefere ver o YouTube e outras coisas assim, mas eu fico, hoje vamos ver os Pequenos Jedi, não sei o que, aí ele começou a ver outro dia, ficou assim, mas passou um pouco e ele encheu o saco. Um dia eu convenço. Aí eu aproveito e vejo junto com ele. Pode crer. Pô, deve ser muito massa. Boa sorte aí na doutrinação do seu filho. Obrigado. Tô tentando. Pelo menos eu tô com uma camisa aqui de hoje, no momento vocês não estão vendo, mas o Thiago tá vendo aqui de personagem da Marvel. Quem escolheu foi meu filho e ele fica perguntando quem é cada um, tem que ficar explicando pra ele quem é. Ele já tem uns. Ele já sabe, a maioria já sabe já. Eu gostei que a cadeira, vocês não estão vendo também, mas a cadeira é do Darth Vader, várias estampas de Darth Vader. Muito foda. Na verdade, isso aqui é pra proteger a cadeira, porque eu tenho um papagaio e ele fica solto. E se eu deixar ele aqui, ele come minha cadeira. Aí isso aqui é pra proteger dele não comer, por acaso. Aí tem uma capinha aqui, eu botei aqui por cima. Mas ele fica solto aqui, ele voa e tal. Ele tá preso agora. Fala o nome do teu papagaio. O nome do teu papagaio é muito engraçado. Fedos. É um nome que não existe. Minha esposa inventou isso porque ele tinha um cachorro e ela chamava de Fedorento, Fidulho, Fedido, Fedos. Assim, aí quando teve um papagaio, ela chamou de Fedos, mas não existe a palavra. O pessoal pergunta assim, é grego esse nome? É de algum deus grego? Não é não. É inventado. Mas você sabe que todas as palavras são inventadas, né? Então, eventualmente, ela pode estar adicionada aí no vocabulário. Pergunta número 2 aqui na entrevista, então. Voltando. Já tem isso ainda. Tem isso. Mas eu já ganhei 10 pontos, não? Tem que responder as outras 3 perguntas. Ai, meu Deus. Eu achei que já tinha respondido. Se você pudesse visitar um planeta do universo Star Wars, qual você visitaria? Não sei se seria o ideal, mas eu queria visitar Coruscant. Porque é a mistura de raças e de coisas, e acho que ali você teria a oportunidade de conhecer tudo que tem um pouquinho de coisa da galáxia, né, de Star Wars. Porque, assim, um país assim mais específico, mas assim, nenhum país, Coruscant é o centro da galáxia, né, então você tem gente de todas as raças, espécies, né, no caso, circulando, você tem diferentes culturas misturadas, né, apesar de ser um planeta, né, um planeta que não tem mais praticamente nada de vivo, né, tipo, de mato, de nada. É só caos? É só... Você tem a oportunidade de conhecer várias pessoas diferentes, várias culturas diferentes e, de repente, comidas de restaurantes
restaurante diferente que imitasse comidas de vários lugares, então a gente teria essa oportunidade. Se eu vou pra, tipo, sei lá, Tatooine. Pra Tatooine eu não iria porque eu não sou maluco, eu não gosto de calor, negócio seco do cão, só a escória da humanidade, já se fala isso. 2 sóis nas costas. 2 só, e é só comer comida de Tatooine, que na verdade deve ser o umparrete lá, frito, e não deve ser muito legal. Então, assim, o melhor lugar que tem essa oportunidade, né? Apesar de eu gostar mais de lugares mais esmos, assim, mais afastados, mas nesse caso, se eu só posso escolher um lugar, aí você não me deu opção. Gostou? Essa foi boa, hein? Gostei. Eu pensei agora, você falando. Não, eu curto muito o visual de Coruscant, porque é muito cyberpunk. Eles exploram bastante no Clone Wars de novo, e nossa, é só muito foda. É uma cidade muito incrível. Tem vários níveis, né? Tem a galera que tem grana, que vive acima do nível do horizonte, então um cara tem sol e tal, e tem a galera que vive no submundo mesmo, que não vê a luz. Não vê a luz do dia, é só esgoto. É quando o pessoal fala assim, lá onde o sol não bate, é lá. Coruscant. Sim. Na verdade é Coruscant, né? Eita, né? Cara, eu achei que você ia mandar algum lugar tipo Naboo, que é super paradisíaco, várias cachoeiras, várias, sabe? Ou, cara, eu não vou lembrar aquele planeta que o Luke se exila, é um nome muito, acho que é Ashto, um negócio assim, não é? Mas ele é todo rochoso, tá no novo Lego que saiu. Eu sou fissurado em Lego, né? Lego Star Wars, saiu um último que tem planeta pra caralho, assim, e tem esse planeta lá, você faz várias missõezinhas, né? Quando você vai fazer o episódio 8 e tal, e eu achei muito incrível, assim, o visual, esse conceito de várias ilhas rochosas. Não, mas é o que eu falei, assim, você, tipo, aí eu vou lá, aí eu encontro com o Luke, aí eu tenho que beber leite dos bichos azul lá. Bicho, aí tu me sacaneia. Né, o cara lá que beber na... Vem cá, bicho, dá uma teta aqui com um leite azul, não vai rolar. Ou então você vai pra Hoth, que é só neve. Jakku, que é outro fim de mundo também. E o nome já diz, né? Então. Não, realmente é bem difícil. Até porque é muito louco que, tipo, o planeta Terra, ele tem uma porrada de biomas. Em Star Wars, cada planeta é um bioma, tipo... Tem isso, né? E são muito pequenininhos, né? Você consegue atravessar o planeta de uma hora pra outra, e né? É muito louco que é um planeta inteiro, mas só tem um centro, que é onde o pessoal só vai naquele canto. Tatooine, que é muito estéreo, tem acho que 3 ou 5 pontos, assim, que é Mos Eisley, Mos Espa. Até que agora essas séries estão expandindo um pouco, né? A série do Obi-Wan e a série do Boba Fett se passam lá, então acaba que expandem um pouco o universo. Se você pegar, tipo, Mandalorian, a série Mandaloriano e do próprio Obi-Wan, que vai pra Coruscant, você vê que Coruscant, cara, acabam expandindo mais, né? Então isso é bem legal. Mas bom, terceira pergunta aqui da entrevista. A saga é conhecida por apresentar várias tecnologias incríveis. Ou não tão incríveis, né? Depende aí da tecnologia. Mas se você pudesse ter acesso a uma dessas tecnologias, qual você escolheria? Pra ter aí na sua casa ou no trabalho? Só não vai no óbvio do sabre de luz, que aí... Não, sabe de luz você vai usar pra cortar carne já cozinhando ela. Não tem muito... Né? Tu já vai cortando, já vai estar pronto. Tá pronto. Mas não vejo muita utilidade. Mas também, cara, Star Wars tecnologia, ela não é de ponta, né? Star Wars é uma coisa que sempre foi feita pra ser velho, pra, né, ser meio acabada. É um... Tipo um cyberpunk, né? Umas coisas que são... Não é cyberpunk, né? Não acho que eu falei isso que Star Wars, mas... Uma tecnologia que é pra ser nova, mas ao mesmo tempo é velha, né? Afinal, se passa numa galáxia muito, muito tempo atrás, né? Uma galáxia muito, muito distante. Tipo, a tecnologia dos caras de top de transmissão é holograma. É uma porcaria. Ainda fica chiando o tempo todo aquela merda, né? Nem a alta definição holograma dos caras são. Cara, é difícil tecnologia, assim. Talvez o hyperdrive, será que eu poderia usar ainda em casa? Você falou que tinha que ser em casa? Não, assim, eu só dei exemplo, tipo, em casa, no trabalho, até pra se locomover. Não, o hyperdrive ia ser maneiro. Pô, tu imagina eu chegar... eu quero ir, sei lá, pros Estados Unidos. Eu quero ir pra Europa. Isso se eu não fosse pra outro planeta, mas... Talvez eles não me aceitem em outro planeta, mas eu sei que outros lugares aqui já aceitariam, então... Chega em Marte não, amigo. Pode ir voltando. Tá de sacanagem. O que esse terráqueo tá fazendo aqui, tá ligado? Pode crer, hyperdrive. Ok, justo. Última pergunta. Na verdade, é um momento top relâmpago. Você vai montar 3 top 5 aqui pra gente, usando qualquer critério que você quiser. Isso é melhor pra pior, maior pra menor, ou não usar nenhum critério, só querer mencionar. Como são 3 top 5, eu te dou um tópico e você enumera cada um deles. Começando por top 5 naves de Star Wars. Top 1 é a clássica Millennium Falcon. Acho que, assim, pelo visual, por ela ser um cargueiro e poder carregar minhas coisas, poder esconder coisas dentro dela, ela ser uma das naves mais rápidas da galáxia aí. Ela conseguiu aguentar, né? A viagem de Castle Run em 12 parsecs, afinal, né? Então acho que seria pelo emblema. Outra nave, deixa eu pensar aqui. Eu sempre gostei muito do design das naves imperiais, né? Star Destroyers, porque, cara, aquilo ali, quando começa Star Wars, o episódio
episódio 4 tu vê aquela nave passando assim, que não acaba em cima da tua cabeça, tu fala, cara, que parada absurda, assim. Você imaginar aquilo pela primeira vez como criança, uma cidade em tamanho de nave no espaço, isso é muito legal. Então, eu botaria ela aí, número 2. Número 3, me marcou muito a Ghost do Rebels. Quase que é também, assim como a Millennium Falcon, ela passa a ser é tipo um personagem da saga, sabe? Isso é muito legal, assim, assim como tem a Serenity, Firefly, né? Você, na série lá, não sei se ninguém mais viu, só eu que vi, só eu que chorei quando a série acabou, em 12 episódios lá, e tiveram que fazer um filme pra completar. Então, aquilo ali faz parte da galera, sabe? A nave é muito icônica, e eu acho que eu gostava muito dela, apesar de ela não ter uma coisa que chamativa demais assim, mas ela, por ser parte aí desse universo. 4. Eu gosto das X-Wing, mas assim, não tem um motivo especial. Acho que é por representar ali os rebeldes na luta final e tal. São naves que são robustas pra guerra e tal. Diferente das TIE Fighters, que sempre pareceram mais frágeis tal, e mais descartáveis. As X-Wings, os rebeldes tinham que pegar de volta pra construir elas, né, pra recuperar elas, pra voltar pra guerra, porque eles não tinham muitas, né, era limitada. Então, transforma elas assim, até mais que os próprios Land Speeders lá de Hoth, né? Elas marcam também essa questão do Luke, né? Assim, o Paul Dameron tinha uma, o Luke tinha uma, então, assim, elas tinham sua própria nave, né? E por último, a quinta nave, e talvez seria top 1, se eu tivesse pensado nela antes, a Estrela da Morte. Pô, a Estrela da Morte ela se movimenta no espaço, ela é uma nave, ela não fica paradinha, né? Ela é uma estação de batalha bélica absurda, né? O cara construiu um planeta, uma nave em forma de planeta, ou um planeta em forma de nave. É por aí. E aí... E, cara, se fosse uma coisa viável, se não fosse uma fantasia, seria uma parada muito absurda. Né? Você pensar, cara, então assim... seria isso, pronto. Segundo top 5, no caso agora, top 5 produções de Star Wars. Série, filme, curta, aí é muita coisa, você vai ter que deixar algumas coisas pra trás. Não tem jeito. Cara, é muito difícil. Bem, eu vou botar top 1, o primeiro filme, acho que Star Wars Episódio 4, especial, porque é um filme, assim, ele é um filme que tem início, meio e fim, né? Ele é um filme que foi o primeiro filme, foi o filme que conquistou, assim, quando a gente veio lá e conheceu o Vader pela primeira vez e o Luke pela primeira vez e conheceu esse universo. Então, apesar de não ser o melhor filme em termos de roteiro, talvez, mas é o filme que marcou, assim, né? Então, sem ele nada existiria e tal. Então, vou escolher ele como top 1. O segundo filme, botar Império Contra-Ataque, então. Logo, para os velhos. Eu sou velho, então não tem problema. Porque ele realmente é o mais dirigido, ele expandiu esse universo de Star Wars que a gente tinha começado a assistir, ele tem uma direção muito boa, você conhece, tem a questão do Han Solo com a Leia e tal, e você começa a desenvolver esse universo. Tem a Batalha de Hoth, que é sensacional, um pouco mais a fundo dos personagens fora do Luke ali, né, e tal. A questão do eu sou seu pai, a Leia, o Imperador, e você começa a expandir e tal. E termina num auge aí do Han Solo em Carbonita, e você não sabe o que vai acontecer no próximo. Então, esse seria o segundo filme. O terceiro filme, eu gosto muito também, eu vou botar Rogue One. Rogue One é um filme muito bom, porque a gente sempre se perguntou o que aconteceu nesse período, né? Como é que chegou daquela situação do episódio 4. E os caras fazerem um filme em que termina no início do episódio 4 foi muito interessante. Eu gosto muito dos personagens de Rogue One, a gente tem aí a expansão da questão da força com o Chirrut, que ele é totalmente um Jedi, mas é um cara que tem fé na força, né? E o Donnie Yen, cara, eu me amarro no Donnie Yen, tudo que ele faz eu acho maneiro. Então isso eu curti muito. Tem a cena do Vader no corredor. Tudo bem que o início do Rogue One não é muito animado, ele é um pouco devagar, tal, assim, se você demole, você até tira um cochilinho, mas você tem outros personagens muito legais aí, expandiu aí pra série Endor, que também é excelente, já vou roubar e já vou colocar lá como 3.1 aqui. A série Endor é muito boa, é uma das melhores coisas também já feitas de Star Wars, mas top 4 eu botaria de repente, cara, é muita coisa, é muito difícil fazer. Tô falando aqui aleatoriamente, mas Mandaloriano é muito bom, assim, a série. Ela tem uns momentos de baixa, assim, que não é tão legal, mas se você pegar o contexto e expandir, né, se você volta lá nos Mandalorianos, você vai em Coruscant e conhece um pouco mais a fundo o planeta e todo esse universo de Star Wars, essa mistura, tal, esses remanescentes do Império que você via lá atrás, né, quando a gente lia os livros e tal, que hoje não é nem mais canônica, é tudo Legends. Então isso aí traz você tira um pouco esse negócio de Jedi, deixa Jedi pra lá, vamos falar de outras coisas, vamos falar de outra galera que vive na galáxia. Então talvez seria o 4 aí. Endor já roubei, já botei no 3.1, deixa eu pensar no quinto aqui. Cara, assim, eu vou botar assim, mas só pra gerar polêmica também, porque eu gosto muito do episódio 7, o Star Wars. O pessoal reclama muito assim, fala da Rey, fala que é uma cópia do episódio 4. Pra mim não é cópia, é homenagem.
Eu acho que quando o cara fez o episódio 4, eles falaram, vamos rebutar esse universo aqui, vamos botar personagens novos, matar os antigos, fazer a passagem de bastão. Se você pegar a estrutura da história muito parecida com 4 e 5, mas, cara, e daí? Eu acho maneiro mesmo. Tudo bem, tem algumas coisas assim, o desfecho não foi muito bem no último filme e tal, mas eu acho que eu fiquei muito animado quando eu saí do cinema. Eu falei, cara, que legal, a Disney tá fazendo Star Wars mesmo, tô gostando muito do que eles estão fazendo. A partir daí, acho que muita coisa mudou, né? Apesar dos próximos filmes, o Last Jedi não ter feito tanto sucesso aí de crítica, e aí bagunçou tudo quando eles tentaram fazer Rise of Skywalker, ouvindo muitas pessoas, os fãs não sabem o que querem, então deu meio ruim, mas acho que o episódio 7 ele foi muito bom. Assim, tinha muitas referências, teve lá a galera que a gente gosta, né? Luke e tal. Luke ainda não, né? Luke no finalzinho só, mas perdendo a oportunidade de juntar os 3 atores antigos numa cena só, eles reencontrando, mas assim, na minha cabeça eles se encontraram em algum lugar e pronto. É difícil, cara, eu tentei fazer não, aqui rapidinho. É complicado. E justificando. Sim. O último episódio que eu gravei foi um de feedbacks, em que eu leio o e-mail dos ouvintes, e um ouvinte me sugeriu de fazer alguns top 5 séries. Como que eu vou falar só de 5 séries, sabe? Eu tive que deixar um monte pelo caminho. É difícil, mas eu acho que foi bastante coerente o que você disse. É porque, assim, o Star Wars eu gosto de quase tudo. Assim, não tem muita crítica, assim. Tudo bem, assim, se você pega a série do Obi-Wan, tem um ponto positivo, tem um ponto negativo. Se você pega a série de Boba Fett, tem ponto negativo, então... Mas, assim, tem sempre alguma coisa que você tira de positivo, assim, né? Então... O livro do Boba Fett acho que é o mais fraquinho, assim, desses que eles lançaram. Tem um episódio bom, que é o episódio Mandaloriano que botaram no meio da série. Exatamente. É muito louco, ela começa com muito potencial, né? Não sei, pelo menos os 2 primeiros episódios eram muito e depois só... Mas enfim, top 5 personagens de Star Wars. Vou tentar fazer de baixo pra cima, ver se eu fecho legal. O 5, eu acho que seria a Leia. Sei lá, talvez não seria 5 não, seria mais pra cima. Mas vamos botar, agora já falei. Porque cara, é foda, cara. A mulher é sensacional, ela tem um pouco da feminilidade dela, mas também é uma mulher guerreira pra caramba, e não depende de nenhum desses moleques aí pra salvar ela. Ela acaba no final da vida salvando eles, ela pega a arma, dá a porra do tiro lá na saída de ar e fala, vamos por aqui, os caras foram salvar ela sem um plano, sabe? Tipo, então, e se você pegar o universo expandido dela, tu vê que ela é demais, assim, ela é conhecida como The Hutt Slayer, né? A matadora de Hutt. Então, cara, ela é muito foda. Tem a força também, a gente vê ela usando isso nos filmes mais novos, né? Top 4, cara, eu gostei muito da Ahsoka também, outra mulher também, que ela questiona o Jedi e tal, e eu acho que as pessoas também não devem aceitar tudo de muito fácil, então ela questiona, fala assim, se vocês também tiverem errado e tal, ela sai da Ordem Jedi e ela tá reaparecendo agora, a Rosário Dawson anda pra caceta também, então acho que tem tudo pra dar certo aí. Os Rebels, ela aparece lá também, e eu não vou dar spoiler aqui do Rebels porque que ela aparece, mas ela aparece também. Clone Wars, então eu gostei muito dela como personagem. 3, vou botar aqui o Yoda, que, cara, também sempre foi tipo meio misterioso o que ele era, tal, como referência, eu achei muito foda. Sempre, assim, desde novo, assim, porque a gente não conhecia muito pouco dele, era um velho maluco que vivia num pântano, até ser um mestre Jedi muito foda. É tipo, isso tudo você não sabe até hoje com a raça dele, tá? Tem umas paradas assim que eu acho maneiro. Você pega todas as séries infantis, tem o Yoda de volta, eles estão levando a sério esse negócio que ele treinou todos os Jedi do mundo, e parece que sim, porque em 900 anos ele deve ter sido um dos primeiros Jedi. Ele pegou todas as gerações, né, de todas cara, as turmas. E isso é legal pra caramba. O 2, lógico, vou botar aqui o icônico Darth Vader, também, lógico, né, por motivos óbvios, ele sempre foi o ícone aí da geração de vilões e tal, aquela máscara, você reconhece os símbolos mais conhecidos do mundo hoje em dia e tal, tem nem como falar Star Wars sem falar do Darth Vader. E o personagem que eu mais gosto de Star Wars até hoje, cara, e por incrível que pareça, é o Obi-Wan. Pra mim é o top 1. Eu gosto muito dele, assim, sempre gostei, desde a época do Alec Guinness fazendo, assim, eu sempre achei ele muito foda, o cara, interpretação absurda, ele sempre foi o melhor ator de Star Wars, daquele monte de moleques e pessoal começando a carreira e tal, então ele sempre passou uma sensação de ser mais superior a todo mundo e tal, e ele era o Jedi que a gente conhecia como sendo o principal Jedi, não tinha muita referência, né, se você pegarem Luke e Yoda, que não era nada, e não tinha Jedi, então era ele, e o Mark Gregor assumiu muito bem esse papel, assim, e porra, o cara é sensacional, assim. Apesar da série não ter sido das melhores, eu tinha muita expectativa sobre ela, mas eu gosto muito do Obi-Wan, por tudo que ele... Se você pensar assim, ele é um dos personagens principais da saga, cara, porque assim, ele que escolheu treinar o Anakin, que ia virar Darth Vader, ele que depois treinou o Luke, que derrotou e trouxe o balanço da
força e tal, através com o Vader depois matando o Imperador. Então, assim, se você tira o Obi-Wan da equação de Star Wars, não existe Star Wars, cara. Assim, ou porque o Anakin nunca seria treinado, ou porque o Luke nunca viraria quem ele seria, se tornaria. Então, assim, ou a Leia, né? Ele é um cara que é um personagem principal aí pra mim da saga, por trás aí dos panos, apesar de não estar sempre em evidência, mas eu gosto muito dele, é o que eu sempre curtia e tal. E entramos agora na segunda modalidade de dificuldade Matthew. Só lembrando, como sempre, que nesta modalidade, cada pergunta e rodada bônus equivale a 20 pontos. Pergunta de número 6. Qual o planeta de origem do personagem Sheev Palpatine? Sim, esse mesmo, aquele que virá depois a se tornar o Imperador. Alternativa A, Coruscant. Alternativa B, Tatooine. Alternativa C, Alderaan. Ou alternativa D, Naboo? Cara, essa é difícil, hein? Essa não é filha média não, hein? Eu acho que você tá me enganando. Ele é de... Naboo. Está certo disso? Não, mas é o que eu... Ele era representante do Senado Galáctico de Naboo. Então ele é... Eu não sei se ele nasceu lá, mas ele representava o Senado por Naboo até que a Padmé resolve assumir lá. Coruscant... Só se ele nasceu em Coruscant também, mas não sei. Vai Naboo. Naboo nada, né? A sua resposta está... Exata! Sabia, eu tinha certeza. Agora que acertou, tenho certeza. Não, então, eu pensei, pô, Tatooine não era, apesar de ter pego a mãe do Anakin. Teve isso? Ele teve, pô. Como é que tu acha que o Anakin nasceu? Sem pai? Que tu caiu nessa? Pode crer. Cara, a Shimi Skywalker mandou esse caô aí, não é verdade? Eu falei, cara, não, que Naboo ele era representante do Senado de Naboo, então eles não iam botar alguém de fora, né? Coruscant talvez, ele tenha sido Coruscant, mas que ninguém nasceu em Coruscant, não tem Star Wars, ninguém nasceu em Coruscant, todo mundo saiu de fora. E Tatooine não era, e Alderaan não era, que ela seria da Leia, não deixaria isso sem quem soubesse. Foi por eliminação. Então, tá bem, ufa. Pergunta de número 7. Qual o nome do mestre Jedi que ordenou que o governo Kaminoano criasse um exército de clones para a República? Alternativa A, Mestre Dukan. Alternativa B, Mestre Qui-Gon Jinn. Alternativa C, Mestre Mace Windu. Ou alternativa D, Mestre Zaifovias? Já que você está falando aí na versão portuguesa do Brasil, Zaifovias. Mas sabemos nós que o nome original é Sifo Dias. Porém, contudo, todavia, esse palavreado sabemos que dentro da Lucasfilm existe um brasileiro a fim de trollar as pessoas. Então, cria um nome como Sifo Dias, Capitão Panaca. Aliás, dentro da produção do George Lucas tem o Gavin Boquete. Então, não tem muito pra onde. Alguns se mantiveram, outros eles tiveram que corrigir. Mas bom, a sua resposta está... Exata! Essa vale um adendo. Existe um audiobook de Star Wars que, na verdade, ele é uma dramatização, né? Uma audionovela que é um dos poucos audiobooks de Star Wars que ele é dublado a voz por várias pessoas. Na verdade, ele não tem um livro que foi lido, né? Como audiobook. Na verdade, ele foi primeiro feito pra ser uma novelização por voz, né? Não sei como é que chama, audiodrama, alguma coisa assim. Audiodrama talvez seja derivado. E depois até lançaram um roteiro dele como livro, mas é um audiodrama que é sobre o Conde Dukan,
que fala também do Sifo Dyas e tal, um pouco sobre a juventude dele aí, por que ele é o conde, qual é o pai de Natal dele e tal, um pouco aí como é que foi os primeiros encontros dele com o lado negro. E é bem interessante. Cara, o nome dele agora vou lhe descobrir, mas adiantando, o que é legal é porque assim, você na Amazon tem um sistema de audiobooks da Amazon que você pode comprar. Quando você faz essa assinatura, você ganha 1 ponto. Cada livro custa 1 ponto. Então você consegue fazer a assinatura, você pega esse livro, compra, ouve e depois você cancela. Esse não precisa pagar. Mas vale a pena aqui. O nome dele é Dooku Jedi Lost. Vale a pena aí quem é fã de Star Wars. Não tem em português, uma pena, mas tem em inglês. É bem maneiro. É muito louco, né? Como tudo que eles erraram nos filmes, eles vão corrigindo nesse universo expandido, né? Porque tem uma série que saiu, acho que esse ano passado, que é de animação também, Histórias de Jedi, acho que esse é o nome. São vários momentos, assim, da história de vários Jedi, e tem um deles que é do... Lembrei qual é. Curtinho, né? São os curtinhos, né? Sim, que é muito bom. Por acaso, esse primeiro foi do Khan, né? Todo, né? Sim, é muito bom a história ali. E você vai descobrir que é o do Khan, tipo, no meio do episódio. Fica aí também a recomendação de quem não viu, que assista também. Super bem animado. Eu curto muito esse estilo de animação que eles usam agora pro Bad Batch, para as temporadas finais do Clone Wars. E Star Wars Vision, se você tem curtido, eu acho bem legal essa ideia de você surtar e pirar na batatinha em cima de Star Wars, né? Eu curti muito mais a segunda temporada. A primeira temporada é mais anime. Eu não sou fã de anime, eu não consigo gostar muito. Achei umas histórias muito exageradas, enfim, não me pegou. Agora a segunda temporada tá muito boa, tem uns estilos de animação muito diferentes, é bem bacana também. Tem que dizer que eu não assisti toda ainda. Por motivo de tempo, e aí eu só assisti 2, então eu não posso dizer que foi a melhor, que eu não vi tudo. Mas eu gostei, mas eu não gosto de tudo também, eu não sou muito parâmetro, não. Então... sim. Mas você chegou a curtir a primeira temporada, estilo anime e tal? Curti sim. Gostei muito do primeiro, que é aquele Jedi que é preto e branco, que ele enfrenta aquele eu gostei. Aquele eu gostei bastante, do Samurai. Mas todos eles têm assim, uma coisa legal, cara, assim, não tem nenhum que eu falei, essa é uma droga. Gostei de todos eles, assim, tem sempre um motivo, assim, pra gostar. A gente fez um episódio do podcast sobre essa série, sobre Visions, logo depois que saiu assim, a gente falou episódio a episódio, talvez lá eu tava com a mente mais fresca sobre os episódios, e aí puder ouvir é melhor do que minha mente hoje em dia, que eu não consigo lembrar muito dos detalhes, não. Teria que pegar aqui a lista dos episódios pra poder falar deles, porque eu não lembro, mas lembro que eu gostei. Com relação aqui ao Mestre Sifo Dyas, a gente faz algum comentário ou é só isso mesmo? Porque eu acho muito nebulosa essa história, assim, de um Jedi que encomenda o exército, ninguém não sabe nem onde fica o planeta. A história dele realmente não foi muito explorada, né? O Sifo Dyas, Sifo Dyas, ótimo, Zyphovias. Pode falar Sifo Dyas. Eu só coloquei Zyphovias porque é a versão em português e pensei, no primeiro momento, ser PG-13 e tal. Não, tá certo. Mas é assim, cara, eu não tô lembrando de todos os detalhes, não, mas sempre existiu essa coisa do exército de clones e assim, na verdade, a República sempre teve essa dualidade, assim, ao mesmo tempo que ela era uma questão pacifista, né, e os Jedi não buscavam isso, como é que se você coloca uma ordem, que assim, você deixa liberdade para os planetas se defenderem, mas tem planetas que estão totalmente pacíficos e outros planetas são totalmente bélicos, como se a ONU tivesse um exército próprio, né? Então é sempre uma questão meio nebulosa. E aí quando o Palpatine assumiu, lógico, com suas intenções de dominação, e aí ele convenceu lá, eu não lembro agora exatamente, cara, eu acho que foi do nome do Jedi, mas não lembro se foi ele agora, cara, desculpa, eu vou ter um branco na mente agora, mas já começou lá essa ideia de se criar um exército, e acabou que, coincidentemente, foi bem na hora que eles precisavam para enfrentar lá o exército da Batalha de Geonosis, né, que foi quando explodiu aí as Guerras Clônicas, e acabou que isso serviu aí pro Jedi mostrarem seu lado guerreiro, né, mas ao mesmo tempo que também muita gente da galáxia achava que não deveria acontecer, né, que tipo, como assim, Jedi tá aqui para trazer a paz e na verdade trazer a guerra, né, fica essa discussão, e é bem interessante essa discussão aí, você pode expandir aí pro mundo real hoje em dia, então assim, muita coisa de referência a Star Wars você poderia usar para falar de coisas que acontecem no mundo da gente, né, e situações políticas e tudo mais, mas aí assim, foi isso, ele realmente, a gente quando vê lá o episódio 2, a gente só ouve o nome dele, o do vai lá, o do Khan vai lá, eles vão lá e ó, seus clones estão encomendados. Como assim clones, né? Na verdade quem chega lá é o próprio Obi-Wan, né? Por conta de toda uma investigação de que queriam matar a Padmé, e aí o Darth era genosiano, e aí ele rastreia até chegar. É muito louco, ele dá uma baita volta, assim, até tiraram dos mapas lá do Templo Jedi, onde que estaria o planeta Camino. O próprio Dukan lá, ele infiltrado na Ordem Jedi, ele fez essas mudanças lá, né? A fim de evitar que se fosse descoberto os planos antes do tempo, né?
Pergunta de número 8. Qual o nome do droide caçador de recompensas que aparece na série O Mandaloriano e que é interpretado por Taika Waititi? Alternativa A, IG-88. Alternativa B, L337. Alternativa C, IG-11. Ou alternativa D, K2S0? Essa é fácil pra mim, porque eu, como colecionador de bonequinho, a gente decora essas coisas porque a gente tem que saber qual o modelo do bonequinho que a gente quer, né? Então, o modelo é o IG, só que o IG-88 aparece no episódio 5, quando ele vai lá caçar Han Solo, né? Junto com o Boba Fett e tal. E agora é o IG-11 que a gente tá falando dele, no Mandaloriano. E o K2SO é o do Rogue One e o outro eu não lembro qual que você falou, mas também já deve ter aparecido. O L337? L337 é do Han Solo. Cara, você coleciona muito boneco. Porque L337, na verdade, fala Liz, né? É tipo, na verdade é o E, é como se fosse o E ao contrário, é tipo um acrônimo, sei lá como é que chama, né? É tipo, o 3 seria o E, né? Bom, depois que você der essa aula, fica até vergonhoso eu fazer qualquer drama aqui. É isso mesmo, é o IG-11. Ainda tem essa pegadinha porque eu vi que tinha esse IG-88. Eu confundi o IG-88 com o IG-11, né? São o mesmo modelo. E aí pra montagem da pauta eu pensei, talvez isso cause alguma confusão. Não causou, né? Só respondeu na lata. É mais fácil eu confundir conhecendo que tem um IG-88 do que, de repente, o pessoal que não sabia que tinha um IG-88 e confundir. Mas, acompanhando essa vida de caçador de recompensa desde os filmes clássicos, aí eu já sabia que existia o IG-88. Quando apareceu o 11, beleza, um modelo diferente. Que nem os droids, né? Que tem sempre o mesmo padrão de siglas, Astromed e tal. Isso aí, quem conhece os droids Star Wars, a gente chama mais atenção do que normalmente, né? Pergunta de número 9. Qual a ordem de publicação dos filmes de Star Wars? Alternativa A, episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Han Solo, episódio 8, Rogue One, episódio 9. Eu perdi no meio. Isso aí é só alternativa A. Alternativa B, episódios 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, Rogue One, episódio 8, Han Solo e episódio 9. Alternativa C, episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Rogue One, episódio 8, Han Solo, episódio 9. Ou alternativa D, episódios 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, Han Solo, episódio 8, Rogue One e episódio 9. Cara, pior que é doido, porque aqui na pauta tá tudo em algarismo romano, então eu tenho que ficar convertendo enquanto eu leio. Mas aí, qual que é o seu palpite? Acho que entre a B e a B e a D, a diferença é que a ordem do Han Solo e Rogue One, né? O que veio primeiro? Acho que foi Rogue One. Então, o certo é a B. Está certo disso? Tô certo. Foi Rogue One que veio primeiro de Han Solo. A sua resposta está... Exata! Ufa, quase. Foi por pouco. Eu sempre fico na dúvida. Como são como é que é? A Star Wars History, né? A história de Star Wars, eles não são parte, eu não lembro agora como é que eles foram lançados. Se você misturasse outros diferentes aí, talvez errasse. O que saiu primeiro? Last Jedi ou Han Solo? Eu não lembro, cara, assim. Aí eu já poderia confundir. Não, a própria ordem é muito confusa, porque começa pelo 4, tipo... Não, essa parte é mais fácil porque a gente viveu essa época, né? 4, 5, 6. Aí depois eu lembro que o primeiro da Disney foi o 7. Aí depois eu sei que foi que foi a história de Star Wars, mas aí eu tava na dúvida, mas eu acho que realmente foi Rogue One, porque foi quando a galera pirou, falou, caraca, Star Wars, muito foda, não sei o que. O pessoal velhaco lembrou aí dos velhos tempos e achou que a Disney podia estar no caminho certo. Aí eu não lembrava se tinha visto Han Solo, se tinha visto Last Jedi, por exemplo. Aí tava na minha cabeça meio nebuloso. E o último realmente foi o Rise of Skywalker, que o pessoal da Disney falou. Aí o pessoal falou, Disney, para de lançar filme, não sabe fazer isso não. Você organiza primeiro aí.
Pergunta de número 10. No filme episódio 8, Os Últimos Jedi, qual o formato do pingente do colar das irmãs Rose e Paige Tico? Alternativa A, de uma lua crescente barra minguante. Alternativa B, de um sol. Alternativa C, de uma estrela de 5 pontas. Ou alternativa D, de uma estrela de 6 pontas. Eu achava que era um sol, mas aí quando você falou estrela, já me confundiu. Aí agora deu ruim. Eu acho que eu vou pedir ajuda universitária. Ajuda universitária? Sabe por quê? Lá do Podcastadores tem a Nádia. E a Nádia, além de saber tudo de Star Wars mais do que eu, ela é fã do The Last Jedi. E isso, eu tenho certeza que isso aí, a Tico sempre falou dela. Era uma coisa que a gente tinha uma pena no The Rise of Skywalker, que a Tico praticamente não apareceu tal, e foi descartada. Ela ia ser um par romântico aí legal do Boyega. Acabou que ficou meio de lado. E ela fala, eu tenho certeza que ela vai saber responder isso aí. Pois bem, vamos acionar Nádia Liro, então. Deixa eu mandar uma mensagem pra ela aqui. Oi, Nádia, tudo bem? Olha, tô precisando da sua ajuda aqui. Eu tô aqui no Rádio Oslo com o Thiago. Tem que responder uma pergunta de Star Wars e essa eu não sei sem sua ajuda. E você, como aí especialista em Star Wars e principalmente The Last Jedi, preciso de você. Olha, a pergunta é a seguinte. No filme Os Últimos Jedi, qual o formato do pingente do colar das irmãs Rose e Paige Tico? Uma lua crescente barra minguante, um sol, uma estrela de 5 pontas ou uma estrela de 6 pontas? E aí eu fiquei bem enrolado porque não é minha especialidade, não sou astrônomo, mas aí você me ajuda, por favor, Nádia. Você é minha última esperança. Tibério, que absurdo você não saber isso. É um formato de lua crescente barra minguante. Ele é tipo um yin e yang, eles encaixam bonitinhos. E ele aparece bem no comecinho do episódio 8. E ele é uma peça bem importante em todo o rolê de infiltrar na Primeira Ordem. Você tá precisando rever o episódio 8. Precisava dizer isso. Opa, então ó, eu vou usar a Nádia aí como minha ajuda e vou então na dela. Lua minguante e lua crescente. As irmãs Tico e Teco. Não, como é que é? Rose, Paige e Tico. Isso, Rose, Paige e Tico. Tico e Teco. O que seria muito legal Star Wars, né? Seria incrível essa diferenciado. Depois que foi comprado pela Disney, dava super pra colocar Tico e Teco correndo em algum duto de ventilação. Mas então você fecha na da Nádia. Isso. Pois bem, a sua resposta está... Exata! Tinha certeza, eu sabia antes, inclusive. Nem tinha dúvidas. Eu só queria perder pontos. É pra deixar mais disputado, né? Caso venham outros convidados. E o objetivo, na verdade, a Rose, ela teve que virar a página nesse caso, né? Paige. Eu vou deixar de efeito sonoro um Baduts. Eu achei que você ia falar muito bagulho sério, assim, da trama e tal, mas enfim. Não, já falei o suficiente já, eu vou guardar pra depois. Mas vamos agora para a sua segunda rodada bônus, desta vez, enumeração. A gente vai te dar algum tema, algum assunto, algum tópico, e você vai ter que, dentro de um tempo X, enumerar X coisas sobre esse tópico. É sempre muito difícil explicar a enumeração, mas faz de exemplo. Não entendi, não. Eu fui falando, o Tibério foi tipo fazendo a cara de confuso, assim, rapaz, o que esse menino tá falando? Vou dar o exemplo aqui. Enumerar em 30 segundos 10 marcas de carro. Só que como o seu é temático, vão ser coisas atreladas a Star Wars. Vou pedir pra produção separar um cronômetro aqui. Pois bem, cronômetro pronto, vamos para a sua primeira enumeração. No caso, em 30 segundos, enumerar 10 personagens Jedi. Luke, Obi-Wan, Yoda, Plo Koon, Kit Fisto, Kylan Voss, Ki-Adi-Mundi, Mace Windu, Aira Secura, Luminara Undili, por exemplo. 5, foi. Tá lá. É isso. Cara, é muito doido que você vai enumerando, aí você vai esquecendo quais que você já falou, né? Aí Eu tentei partir dos velhos pros mais novos, assim, que eu fui lembrando da Guerras Clônicas. Mas tem o Kanan, né? O Kanan, sei lá, do Rebels, tem o Ezra agora, que eu não sei se ele é Jedi, a Sokka. Pô, tem um Anakin, foi dando branco, não vai, né? Aí você para pra pensar, tem um monte. Anakin, porra, o principal eu esqueci.
esqueci. Vamos para a sua segunda enumeração, no caso... Ai, meu Deus, tem mais? Tem 4. Mas tudo tem que ser 10? Tudo. Pode ser... Em 30 segundos. Ai, meu Deus, mas a 30 segundos é melhor, né? No caso, agora a segunda enumeração. Em 30 segundos, enumerar 10 personagens droids. R2-D2, C3PO, Chopper, BB-8, o Lich lá, né? Que é do Han Solo, K2SO, o R5-D4, o IG-88, IG-11 e o Forlum, que era o caçador de recompensa também, que era um robô. Tá lá, vai, segura. Não, e é absurdo eu não ter lembrado do BB-8, né? Tipo, perdi pontos na carteirinha, vieram me tocar no telefone pra tirar minha carteirinha do Conselho Jedi aqui. Tipo, R5-D4 é o robô Jedi. Tem um robô que eu não lembro no Bad Batch, é um robô que tem 3 olhos, assim, não sei se você viu, né? Quem faz é aquele Ben Schwartz, sabe qual é? Aquele comediante, a voz dele, né, cara? Assim, eu não lembro o nome dos robôs, nem sei se tem, na verdade, né? Mas se pudesse, o genérico tem o droid do interrogador, Tem aquelas sondas que o Darth Vader manda pra procurar o Luke. Isso, no os episódio droids, né? Uhum. Tem os droids também do Darth Maul, também, que eles mandam. Tem vários, mas esses já são muito genéricos, né? Assim, eles não têm personalidade, nada e tal. Deve ter, mas a gente não conhecia muito bem eles, não perguntou nem o nome, né? Foi pro date e não perguntou o nome. Mas beleza, pelo menos isso aí eu lembrei agora. Vamos pra terceira enumeração, então. Enumerar em 30 segundos 10 sistemas de planetas. Naboo, Kashyyyk, Coruscant, Dagobah, Dantooine, Tatooine, Endor, Yavin, Lothal, que é aquele planeta lá até do Clone Wars, meu Deus, Mon Cala, pronto. Tá lá, boa. E última enumeração, em 30 segundos, enumerar 10 tipos de criaturas de Star Wars. Então, ó, Mon Calamari, o Quera, que é o inimigo deles, tem o Lothcat, tem o Womp Rat, tem os Tauntauns, que é aqueles cachorro não é cavalo, tem o Wookiee, Ewok, tem os Kaminoanos, então tem os humanos e tem a espécie do Yoda, mas aí não tem o nome. Tem Rodianos, já falei? Não. Acho que eu não tinha falado. Acho que valeu, hein? Acho que consegui. Tem que ouvir de novo pra se confirmar. Eu vou ter que ouvir depois de novo, mas você falou a espécie do Yoda. Ninguém sabe a espécie do Yoda, ele é diferente dos outros ETs. Eu lembrei do Tauntaun, daqueles cavalos de 2 patas lá, que eles têm que cortar pra poder ficar lá dentro. Eu tentei lembrar o nome daquele Yeti lá, que enfrenta o Luke também, que prende ele, mas eu não lembrei. Eu falar Yeti, mas não fazia sentido, porque não é Yeti. Mas é tipo um Yeti, né? É totalmente inspirado no Yeti, sim. Acho que eu falei uns 11 aí, então. Ganhei um ponto extra. 21. Não é assim que funciona. 20 é 20. Então tá. Eu também nem sei se eu acertei, depois você confere aí. Se ninguém reclamar, os ouvintes conferem. Não, eu dei a volta aqui no ao vivo, é o que tá valendo, né? Não tem como tirar ponto depois, assim, não. Seria muito tirânico da minha parte retirar pontos desta maneira. E entramos agora na terceira e última modalidade, de dificuldade difícil. Só lembrando que cada pergunta e rodada bônus nesta modalidade equivale a 30 pontos. Pergunta de número 11. Qual o modelo original da nave Millennium Falcon? Alternativa A, cargueiro leve coreliano VCX-100. Alternativa B, cargueiro leve coreliano YT-1300. Alternativa C, nave de transporte médio GR
BR-75 ou alternativa D, cargueiro leve coreliano YT 2400? Alternativa B, cargueiro leve de transporte YT 1300. Está certo disso? Bem, se não é isso, é 2.400. São as opções que tinha. Eu tenho 50% de certeza. Justo. A sua resposta está... Exata! Yes! Consegui. Eu sabia que... Até o YT eu lembrava. Você tem quantas Millennium Falcon aí na sua casa? Só pra gente ter uma noção. Não, pior que eu nem... No momento não tem nem a vista aqui. Mas nenhuma delas tem o nome do modelo. Só tem o nome da Millennium Falcon, né? Até porque isso é coisa tipo de RPG, né? Eles vieram... Muito depois de dar o nome, né, da nave, do modelo e tal. Como eu falei, assim, até na década de 90, quando a gente não tinha nada de Star Wars pra fazer da vida, assim, a gente tinha que ficar catando coisa. Tinha um RPG que era no modelo D6 ainda, né? No modelo D20 da Wizards, era um modelo anterior ainda, que era bem difícil de jogar, era tipo, eles tinham um monte de restrição, era chato, em termos de, tipo assim, difícil, quer dizer assim, se você não fosse um Jedi, se você pegasse sabre de luz, se você não tivesse um dano crítico, você cortava o próprio braço, eram umas coisas bem exageradas, assim, era difícil de jogar. Mas eles tinham vários livros de referência e comprava aquilo pra ter os livros de referência de Star Wars, assim, tem até hoje que é todo esquema, blueprint da Estrela da Morte e tal, pra você usar pra jogar RPG. Mas a gente usava isso, mesmo que não era pra RPG, mas pra referência nossa, mesmo como nerd e fãs, né? Depois, com o tempo, inclusive, se você pegar esses enciclopédias Star Wars antiga e tal, você vê que tem umas coisas bem desatualizadas que foram mudadas com o tempo, porque não tava nos filmes. Tipo que o Ben realmente era tio do Luke, sabe? Tinha umas coisas assim que construiu o C-3PO foi o Ben, Kenobi e tal. Então, é umas coisas que hoje em dia mudaram, né? Foram mudando com os próprios filmes e tal. Todos esses modelos aqui são realmente existentes dentro do universo de Star Wars. Eu fui nesse nome aqui porque eu lembro deles citarem, acho que no episódio 7, eles falam, em vez de Millennium Falcon, né, os imperiais lá, eles citam cargueiro leve. E aí eu vi que tinha vários modelos, aí pus 3 opções com cargueiro leve coreliano pra ver se mexia um pouco aí, te deixava em dúvida. E a nave de transporte só pra ter ali também, né, por que não? Visualmente você até identifica fácil, pelo nome assim pode confundir, né? Mas eu lembrava que era YT alguma coisa, eu não lembrava que eram 2. Eu sabia que era 1.300, eu sabia que tinha 3 no meio. Se você falasse assim, 3.000, de repente eu me confundia. YT 3.000. Aí eu falei, cara, 1.300 ou 3.000. Mas 2.400 sabia que não era, tinha um 3 na história aí. Nossa memória vai falhando, mas a gente lembra de umas coisas assim. Da próxima vez que eu fizer um questionário pra você, eu vou ter esses detalhes não, aí. Não, e até lá eu já esqueci que eu falei isso, então já também nem lembro. Pergunta de número 12. No filme Episódio 4, Uma Nova Esperança, o personagem C-3PO é quase todo dourado, exceto por um membro. Que membro é esse? É um que a gente não vê em cena. Olha a frase solta. Alternativa A, sua mão direita, que é prateada. Alternativa B, sua perna direita, que é prateada. Alternativa C, sua perna esquerda, que é prateada. Ou alternativa D, não existe nenhum membro de outra cor, ele é todo dourado. Não, ele tem um membro, só não lembro qual a perna. Acho que é a perna esquerda. Está certo disso? 50%. Bem, como ele só tem 2 pernas, pelo menos que a gente consegue ver, meu cérebro pode estar enganando. Eu posso ter visto, a última vez que eu vi ele, posso ter visto no espelho. Então isso pode estar me confundindo. Eu vou chutar a esquerda. A sua resposta está... Dá tempo de mudar, não? Não, droga. Peraí, você quer mudar? Não. Errada. Infelizmente está errada. Sabia que era a outra perna. Era a perna direita. Você falou isso de espelhar, me deu um pouco de dúvida, assim. Falei, rapaz, mas será que eu não vi nenhuma imagem espelhada? Porque eu fui pesquisar no Google, né? Mas, não, na verdade é direita mesmo. Tem várias imagens, assim, que é do lado direito. E é muito louco, porque eu não vi essa perna prateada. Pra mim, ele era todo dourado e pronto, assim, sabe? Só depois que eu vi algum fã comentando que ele tinha uma perna de outra cor que eu fui reparar. Isso tem sim. Você chama mais atenção
no próprio desenho dos droids. Mas o que acontece? A maior parte das cenas do R2-D2 no episódio 4 é em Tatooine, que é areia. Então isso faz com que o próprio reflexo da areia na prateado pareça dourado. Então é difícil você ver. Se você pegar as cenas dele em Tatooine, é difícil você perceber, né? Ainda mais em movimento e tal. E é uma coisa que chama atenção. E outras cenas mostram só o torso, assim, né? Só tipo o plano americano, você também não vê. Então, cenas de corpo inteiro, de um lugar que tem uma claridade decente e tal, que você consiga ver, são poucas. Então, realmente não é uma coisa que chama muita atenção. Se você pegar o desenho animado e tal, os bonecos, assim, já saíram já usando como referência as pernas, né? Mas aí, realmente, confundi qual é. Tanto que a imagem que eu peguei de referência pra ver qual que era justamente no começo do filme, quando eles ainda estão na nave, que aí dá pra ver bem. Porque a nave é branca, né? Então, não tem um reflexo dourado das areias de Tatooine. Pergunta de número 13. Quantos e quais são os membros que compõem o grupo Bad Batch? Alternativa A, 6, sendo eles Hunter, Tech, Wrecker, Crosshair, Nines e Echo. Alternativa B, 5, sendo eles Hunter, Tech, Wrecker, Crosshair e Echo. Alternativa C, 6, sendo eles Tech, Wrecker, Nines, Crosshair, Cold e Rex. Ou alternativa D, 5, sendo eles Hunter, Tech, Wrecker, Cold e Rex. Qual é a B de novo? Lê de novo aí pra mim, pode ser? 5, sendo eles Hunter, Tech, Wrecker, Crosshair e Echo. É essa aí. O Nines era parceiro do Echo quando o Echo foi capturado. Então não é o Nines, não tá na jogada. O Rex também não foi fazer parte dos Bad Batch. O Echo era 4 original, e aí depois teve a entrada do Echo, que na verdade ele não era originalmente, mas ele sofreu lá, ele foi usado pelo Império lá para poder identificar, né, como clone, para identificar na verdade para combater as estratégias que eram usadas pela República. Então eles, tipo, vamos fazer eles pensar como é que eles pensam nisso. Aí foi usado e depois ele virou uma meio máquina, meio homem, e aí fez parte do Bad Batch. Originalmente ele não tinha essa diferença aí. Não era os grupos dos excluídos. Mas é isso, letra B. Mas posso estar enganado também. Posso estar inventando tudo isso. Alucinações na minha cabeça. A sua resposta está... Exata! Essa. É isso mesmo. 100% de certeza, essa aí não tinha dúvida. Sim. A não ser quando eu não lembrava. Ou quando eu não sabia certo. Essa é a formação, mas ela não dura muito assim também, né? Tipo, já... depois o Crosshair, ele se... vai pro outro lado. Pô, mas eu não sei você, eu gosto muito dessa série do Bad Batch. Eu gosto desde a introdução deles na última temporada do Clone Wars, pra depois eles enquanto grupo. Pra variar mais uma série de Star Wars que a gente tem, né? O pessoal virando o pai do ano, adotando uma criança abandonada. Na verdade a garotinha me irrita um pouco nessa série. Na primeira temporada ela é bem chata. Na segunda ela dá uma equilibrada, assim. Mas ela é realmente bem chatinha no começo, assim. Mas é muito legal ver a missão deles. Eles são, tipo... Você tá vendo profissionais, assim, fazendo missão, sabe? Eles fazem uns bagulho muito impossível, assim, e faz parecer fácil, tá ligado? E eles são bem grupo de RPG, né? Cada um tem a sua habilidade, né? Um o nome deles até... O Hunter, né? Tipo, é o líder, não sei o quê. E o outro é o Brutamonte. O outro é o tecnológico. O outro é tal, né? Dá pra se encaixar num... Bem campanha mesmo, né? O Hunter, o cara é literalmente um ranger, assim. Ele rastreia, ele vê uma cena e ele fala assim, não, teve uma briga aqui, puxou uma faca, eram 3, veio assim, não sei o quê. Eu acho que tem, assim, eu gosto da série também, mas eu acho que tem uns fillers, assim, sabe, que não acrescentam muito. Aí isso me tira um pouco. Mas o próprio Rebels, Clone Wars tinha muito, né? A animação normalmente tem, né? Pra poder segurar aí muitos episódios. Aí, assim, quando você tá um pouco sem tempo pra ver as coisas, isso acaba afastando um pouco. Fala assim, não, cara, aí... Essa é uma crítica que eu tenho um pouco, assim, com o Bad Batch. Ele é legal, mas eu sinto que ele tem muita barriga, assim. Tem uns episódios que são bem passáveis mesmo. Eles vão pra umas side quests bem aleatórios. Mas, em compensação, tem um episódio que você não dá nada, assim. Rola um bagulho super foda, tá ligado? Isso é bem massa. A segunda temporada, eu acho que dosa um pouquinho melhor isso, assim. Tenho mais fresco na cabeça. Eu sinto que a segunda temporada, ela corrigiu algumas dessas coisas. Eu comecei a ver, mas não terminei também. Pergunta de número 14. Qual o tamanho da primeira Estrela da Morte? Não de problema dessa pergunta.
Alternativa A, 120 km de diâmetro. Alternativa B, 450 km de diâmetro. Alternativa C, 900 km de diâmetro. Ou alternativa D, 1.200 km de diâmetro. Bem, como eu chutaria, acho que 400, mas eu não vou chutar não, vou pular essa porque eu não lembro. Eu deveria saber, porque eu tenho livros de referência que já falei sobre isso, e sabia o tamanho dela, e sabia o tamanho da Estrela da Morte 2, e a diferença e tal, mas no momento não tô podendo. Pois bem, pergunta 14 então. Pulada, a resposta correta seria a alternativa A, 120 km. 120, então. Esse dado aqui eu achei mais concreto porque eu pesquisei no Google, né? Não tenho esses livros. Não, na verdade é um dado mais de metal, ela tinha pouco concreto, né? Mas, ótimo trocadilho. Esse dado eu peguei direto de uma matéria do Omelete, que eu achei um pouquinho mais confiável, porque... Apesar de ser Omelete... Pô, mas teoricamente eles são super fãs, né? Deveria ter uma galera mais engajada lá. Inicialmente, essa pergunta era pra perguntar o tamanho da segunda Estrela da Morte. Só que foi, tipo, muito assim, jogando no Google, pesquisei, só o Google falou, não tinha nenhuma fonte, e falava que era 900 km de diâmetro, mas eu fiquei meio cabreiro com essa informação. A segunda era bem maior mesmo. Mas eu lembro que eles falavam, tipo, 10 vezes maior, só que 900 km não é 10 vezes maior que 120. Aí fiquei meio na dúvida, assim, e falei, vamos deixar da primeira que o dado é mais concreto, ou mais de aço, como o Tibério bem apontou aí. Enfim, teoricamente, em tese, é 120 km de diâmetro. Se alguém sabe, tem um livro aí, quiser corrigir, manda e-mail pra gente, é osloradiocontact@gmail.com. Se por acaso eu tiver errado, eu ganho, porque essa questão foi anulada na prova e eu tenho direito à pontuação dela. A gente pode... Não, mas justo. Não, brincando. Até porque eu pulei. Se eu tivesse errado, aí tudo bem. Não, mas geralmente a gente costuma... Se a questão é anulada, se é comprovada que foi mal formulado ou qualquer coisa, aí a gente devolve os pontos. Porque você acionando a pergunta extra, você perde metade da pontuação, né? Então... tem isso, A gente só dá pontuação cheia. Quando eu pulo, eu perdi metade, Agora vale 15, é isso? Sim. Eu não sabia dessa... Eu não lembrava, pelo menos, dela. Eu expliquei no começo, tiver... Mas, assim como eu não lembrava do tamanho da Estrela da Morte, eu não lembrava dessa informação. Mas tudo bem. Vamos lá então para a primeira pergunta extra. Em qual destes planetas o personagem General Grievous morreu? Alternativa A, Coruscant. Alternativa B, Mustafar. Alternativa C, Utapau. Ou alternativa D, Geonosis? Essa é fácil porque quem não estava lá era do cu, então Utapau. Por quê? Eu vi você fazendo trocadilho, eu falei, pra onde que ele vai? Mas beleza, o Tapau. Você fecha em Utapau. Sim, porque era o planeta lá em que, enquanto Obi-Wan dirigia um lagarto com cara de papagaio, Grievous dirigia sua moto que tinha uma roda só. E nesse duelo, Grievous acabou morrendo nesse confronto entre homem e máquina. Cara, eu espero que nunca te chamem pra fazer um resumo de Star Wars de alguma coisa, porque eu sou muito péssimo, desculpa, mas... Moto de uma roda só. Imagina você ir de casa, como raios é uma moto de uma roda só. Só que a roda girava em volta da pessoa que estava sentada na moto. Sim. Tem um nome pra esse tipo de moto, mas eu não vou lembrar agora. É muito incrível esse tipo de veículo. Monomoto. Uma monomoto, boa. A sua resposta está... Exata! É justamente no sistema Utapau. Mas é confuso essa aí, porque esse filme se falava muito de Coruscant, Mustafar, podia ser qualquer coisa também. Geonosis, que tá bem atrelado com as guerras clônicas. Geonosis também, mas Geonosis foi do segundo filme. Aí não parece no terceiro, então o cérebro divide mais fácil essa informação. O que não divide bem é a perna do C3PO. Parece. Essa que parte. Poderia ser qualquer uma.
Vamos agora para a 15ª e última pergunta. Que ator vestiu o manto de Darth Vader na trilogia original? Isto é, atuou fisicamente como o vilão. Alternativa A, Anthony Daniels. Alternativa B, David Prowse. Alternativa C, Anthony Prowse. Ou alternativa D, David Daniels. E eu queria muito que fosse David Daniels, mas que o nome é excelente, mas não é. Anthony Daniels foi o C3PO. Ele já teve aqui no Brasil, no MagiaDecon em São Paulo. A gente pôde conhecer ele. Também já teve com a gente o Jeremy Bullock, falecido também, que fez o papel do Boba Fett, também original. David Prowse não teve aqui. Ele, na verdade, tentou a vida toda, durante toda a sua carreira, falar que ele era o Darth Vader. E ficou muito chateado por não ser muito bem reconhecido, até porque George Lucas tirou a voz dele pra botar a voz do Mustafá, que agora deu branco, lá do pai do Simba. Do Mufasa? Do Mufasa, Mustafá. Do Mufasa, que agora me deu branco também o nome do cara e tá sinistro. E a hora também já tá começando a dar os brancos. Mas ele foi o David Prowse, o alterofilista aí, que vestiu a roupa do... Se você perguntasse da trilogia nova, quem vestiu no filme episódio 3 foi o próprio Hayden Christensen. Ele queria muito fazer, botaram um salto desse tamanho nele pra ele poder ficar mais alto, pra poder fazer o papel. Mas na clássica foi o alterofilista aí, o David Prowse. A sua resposta está... Ah, cara, você corta tudo barato do suspense, porque você vai dar uma aula aqui. Eu vou falar agora se tá certo ou tá errado. É lógico que tá certo. Eu tinha que ter usado as cartas lá na perna do R2-D2, no C3PO. A perna do R2-D2 também ia dar ruim. Essas aqui você matou a pau, realmente é isso. O nome que você tá tentando lembrar que dá a voz pro Darth Vader, a icônica voz, é o James Earl Jones. James Earl Jones, isso, meu Deus. Esse cara tem uma voz muito Eu lembro de ter o DVD do Star Wars e aí ter uns bastidores com o Hayden Christensen falando como que foi vestir o manto. E ele falava que foi muito... Ele elogia a produção, que ele fala que foi muito... Quer dizer, que eu lembro pelo menos. Que foi muito legal que a produção fez um traje só pra ele. Que tipo, os caras, em vez de pegar um maluco com 2 metros de altura e pôr a roupa que tinha, não, fizeram capacete pra ele. Aí mostra lá sendo feito capacete, ele super feliz que tava com a roupa e tal. Eu lembro a ideia bem original claro. era botar uma pessoa maior, né? Mas aí ele também puxar o saco dele lá. Quem era muito alto e poderia vestir era o Chewbacca, né? O senhor que fez o Chewbacca aqui também me deu branco agora, que tá horrível. Já pude contar com ele também lá nos Estados Unidos, num evento lá da Disney. O cara é alto mesmo sim, só que já tá bem senhor já, né? Também já faleceu também, uma pena. Star Wars, assim, eles sempre usaram ou gente baixinha ou gente muito alta, né? Mas bom, todas as 15 perguntas respondidas, vamos agora para a sua última rodada bônus. No caso, qual é a sua música? No Qual é a Sua Música, a gente te manda 15 segundos de uma música e você tem que adivinhar que música é essa. Só que tem um pequeno detalhe. Ela tá de trás pra frente. Ela tá no... Meu Deus do céu. No reverse. Mas é Star Wars também? É de Star Wars. O tema é Star Wars. Então a gente pegou 5 trilhas de Star Wars e você precisa identificar pra gente. Essa ferrou-se. Você pode identificar tanto falando o nome da música. Você pode falar o filme que ela aparece, se ela aparece só em um filme. Ou cantarolando. Cantarolando também tá valendo. Tem que identificar de alguma forma. Mas eu tenho muita dificuldade de identificar essas músicas de Star Wars, só as principais. Tomara que sejam as principais. Vamos ver. Posso ver de novo? Sim, 2 vezes. Cara, isso é de alguma das séries. E qual série que é essa? Mandaloriano. Mandaloriano, tá certo. É isso mesmo, Mandaloriano. Eu sabia que tava recente assim na mente, eu não sabia que tava muito antigo. Tipo, podia ser Rebels, alguma coisa assim que eu tenha visto, ou Bad Batch, sei lá, mas não era, não lembro muito bem dessas músicas, ficou Mandaloriano mesmo, então beleza. Segunda música.
Essa até é o contrário. É Duel Fates. É Duel Fates. Essa não tem segredo. Essa eu já ouvi muitas vezes. De frente pra trás, de trás pra frente. Eu decorei e sabia. Clássica. Essa aí foi emblemática que ela marcou essa nova fase de Star Wars. E as lutas, como a gente conversou lá no início. Terceira música, então. Essa música é a música do episódio 3 do duelo final do Anakin com Obi-Wan, que eu não sei qual é o nome dela. Tá certo, é essa mesmo. O nome dessa música é Battle of the Heroes. Battle of the Heroes. É muito boa também, gosto bastante dela. Os filmes clássicos, as músicas não tinham muita voz, né? Então quando você ouve voz nas músicas, tipo, coral, você já remete a filmes mais recentes. Essas realmente são bem icônicas. Quarta música, então. Caramba, essa tem cara de clássica, mas deixa eu ver de novo, segunda vez aqui. Parece as músicas clássicas, só que não deu, esse pedaço específico, na verdade parece uma atração da Disney. Nossa, eu poderia muito tocar numa atração da Disney essa música. É a música mais alegrinha, podia ser do episódio 4, mas não é não. Assim, essa parte especificamente, ela é mais animada. Tá bom, vou te dar um boi. Pode tocar uma terceira vez, a gente toca uma terceira vez. É a Pequena Sereia. Que? Da Disney. What the fuck? É. Do nada. A Frozen, né? Tipo, cara, é tema de abertura de Star Wars. Tema de abertura de Star Wars? Não é. Ficou muito assustado quando eu falei. Você tá só dando palpite até eu falar que tá certo, né? Vamos lá, Tibério, tá tarde, fecha. Que música é essa? É do episódio 4. Alguma música? Não é, infelizmente não é. É do episódio 5, Asteroids Field. Ah, tá. Lembrei. É que ela começa com um trecho de uma outra música e ela descamba pra essa trilha mais animada, assim. Que é quando... Não, agora você falou, mas eu não ia lembrar mesmo, não. Eu achei que você ia botar uma marcha imperial, uma coisa mais fácil, hein? Mas bom, quinta e última música. Essa é a Marcha Imperial, ao contrário. Fecha em Marcha Imperial? Fecha. Tá certo! Essa Essa não tem erro, né? Não tem nem como. as mais fáceis, eu acertei. Essa realmente, Asteroid Field, é realmente nível hard. Pois bem, pontos contados, a produção chegou à conclusão de que você, Tibério, fez um total de 299 pontos. Uau! Se você for o único participante, você já é o campeão. Eu tenho melhores chances se eu for o único, hein? Sim. Vamos ver se mais gente topa participar, mas de qualquer forma, essa é uma pontuação excelente, pra você ter noção. Na temporada passada, a gente teve bastante acirrado esse pódio. A gente teve, acho que lá pelo segundo episódio, a nossa querida Bia da Brocada, que fez 290 pontos, e ninguém conseguia bater essa pontuação, até que na penúltima rodada o nosso querido Lucas D'Ameto meteu 293. Ele acabou se sagrando campeão e você já foi melhor que os dois. Então assim, meus parabéns. Poxa, que bom. E por pouco eu não fiz 300, né? Faltou um. E se eu fizesse mais 101 seria 400, olha aí. É. Se eu tivesse feito 51 a mais, seria 350. É. Se eu tivesse feito 11 a mais, seria 310. Sim. Dá pra ir até amanhã nessa.
Mas é isso. A gente já encerrou, né, todas as atividades por aqui. A gente vai agora pro encerramento. Eu queria agradecer mais uma vez você ter aceitado o convite, ficado, 3 horas aqui de bastidores entre explicar regras e gravação e dar problema no microfone, e troca de microfone e volta e vai até contar os pontos aqui. Enfim, muito obrigado por todo esse tempo e atenção aqui para com a gente, com essa pequena rádio. E é isso, muitíssimo obrigado. Você quer deixar algum recado final aí? Nada, queria agradecer o convite aí. É sempre divertido. Falar de Star Wars é uma coisa que eu gosto muito de falar. Falar, de modo geral, eu gosto muito de falar também. Para todos vocês aí, acompanhem a gente, os podcastinadores. A gente tá aí no seu agregador de podcast preferido ou no nosso site lá, podcastinadores.com.br, nas redes sociais. Também escrevo sobre quadrinhos. Eu tô meio devagar sobre quadrinhos porque eu não tenho tido muito tempo de ler, então, assim, como a gente não lê, não dá pra escrever sobre, né? Mas caso você tenha aí um tempinho, tem lá na Caverna do Caruso, tem outras pessoas que escrevem sobre quadrinhos, que eu escrevi também até hoje, também vale a pena. Tem muitas recomendações aí se você quer se embrenhar nesse mundo aí da nona arte. É isso, fica a recomendação. Mas tá, a gente já tomou muito tempo do Tibério, vamos deixar ele descansar um pouco. Assim que eu fui Thiago, vulgo James, me acompanhou aqui hoje, Tibério Velasquez, e você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Então aí, pelos meus cálculos, eu devo estar com um monte. Sim. Mais que 10. Entre 10 e 1000. Com certeza. Contra fatos, não há argumentos, né? Então, posto isso, vamos agora... Então já tô com quanto? 2.000 pontos praticamente. Quase lá. Quase. Pô, pior que precisava do teclado pra anotar aqui as coisas. Não, essa porcaria travou. Eu faço o balanço geral no Qualquer final coisa, do programa. escreve com canetinha na tela aí. É, um pouco difícil, mas... Só lembrando que cada pergunta e rodada bônus nesta modalidade equivale a 30 pontos. Equivale a uma média e meia. Exatamente. Comentários aleatórios. Pensamentos que eu nunca tive. Inventando regra no meio do jogo. Não fico, não. Agora muda os pontos e tal. Cara, as passes era 30. Aí. Tem até um manual. Então tá pra, bom. Pra ter legitimidade aqui do. Eu não assinei nada antes de começar. Tem esse detalhe. Deixa eu.